Bom, então vamos relembrar aqui a ideia de potência. A ideia de potência é você resumir uma multiplicação longa, né? Você tem o A vezes o A vezes o A vezes o A vezes o A, N vezes, né? Você tem aqui N vezes o A multiplicado. Você pode sintetizar isso apenas como um A elevado a N. Isso aqui que é a potência, isso aqui é a base. Potência e a base. E tem algumas regras para a gente operar com ela. A gente viu que se você multiplica potências de mesma base, você tem um A elevado a N vezes um A elevado a um M. Esse aqui pode ser escrito como A elevado a N mais M. Né? Basta você conservar a base e somar os expoentes. E daqui também você pode escrever dessa forma. Né? Se tiver uma soma na potência, você pode escrever como um produto. Se você tem uma divisão, um A elevado a N sobre um A elevado a M, uma divisão de potência de mesma base, a base é igual, você pode escrever isso como A elevado a N menos M. Conserva a base e subtrai os expoentes quando é uma divisão. Se você tem uma divisão toda elevada, você tem assim, ó, um A sobre B elevado a um N. Você tem uma divisão toda elevada, você distribui a potência como se fosse um A elevado a N, como um B elevado a N. Você pode reescrever dessa forma, tanto assim para cá quanto aqui para cá. Se for um produto, é a mesma coisa. Se tiver um A vezes B elevado a N, é o A elevado a N vezes B elevado a N. O que mais que a gente tem? Quando a potência é negativa, né? Se você tem um A elevado a menos N, lá na primeira aula eu dei um monte de exemplos. Isso aqui é você inverte a base. A inverso de A é 1 sobre A. Isso aqui é elevado a N. E aí você muda o sinal da potência. Da mesma forma, você pode escrever daqui para cá. Você pode mudar o sinal da potência e inverter a base, de acordo com a conveniência do que você estiver fazendo. Aí vem a dúvida, era o seguinte: o que acontece com as potências fracionárias? Aí que envolve as raízes. A relação das potências com as raízes. Se você tem um A elevado a uma fração, a um N sobre M, isso aqui é igual a uma raiz, em que quem está por cima vai por dentro. Então vai ficar A elevado a quem está por cima. Isso aqui é o índice da raiz. É isso aqui que quer dizer. Então se você tem assim, ó, 5 elevado a 3 meios, isso aqui é uma forma de escrever o quê? De escrever raiz de 5 elevado a 3 ao índice 2. A gente normalmente não escreve a raiz quando o índice é 2, a gente deixa sem nada. Né? Quando não tem nada, é raiz quadrada. Quer dizer que esse índice aqui é 2. Aqui 3. Né? Aqui 3. Né? Se você tem, sei lá, 7 elevado a 4 terços. Isso aqui significa que é raiz de 7. Em quem está por cima vai lá dentro. Então vai ficar raiz quarta de 7. Raiz cúbica de 7 elevado a 4. Então, esse número que está por cima vai aqui dentro, esse número que está por baixo vai para fora. E a gente pode simplificar essas frações. Como? Bom, por exemplo, nesse caso aqui, raiz cúbica de 7 a 4. Isso aqui é igual a raiz cúbica de 7 ao cubo vezes raiz cúbica de 7 a 1. Não é isso? 7 elevado a 1. Se eu conservar a base e somar os expoentes, eu volto a ser 7 elevado a 4. E eu posso reescrever isso aqui assim, ó. 7, raiz cúbica de 7 ao cubo vezes raiz cúbica de 7 elevado a 1. Raiz cúbica de 7 ao cubo, então é o seguinte, qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 7 ao cubo? Obviamente que é 7, porque 7 vezes 7 vezes 7 dá 7 ao cubo. Então, a raiz cúbica de 7 ao cubo, isso aqui é simplesmente 7. É o número que se eu multiplicar ele 7, 7, 7, dá 7 ao cubo. Vezes raiz cúbica de 7. Então, você pode reescrever isso assim. Vou fazer uma revisão dessas operações com raízes, porque às vezes não basta você só transitar do expoente fracionário para a raiz. Às vezes é preciso simplificar um pouco. Por essa mesma lógica, aqui ficaria o quê? Aqui é 5 ao cubo, é 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Então aqui como é uma raiz quadrada, eu posso fazer isso aqui sem fazer esse passo a passo aqui. Esse 5 elevado a 2, ele vai sair de dentro da raiz. Igual esse 7 ao cubo saiu de dentro da raiz e virou só 7, esse 5 elevado a 2 vai sair de dentro da raiz, porque a raiz é de índice 2, e virar só 5. Então aqui vai ficar 5, esse 5 elevado a 2 vai lá para fora, e o 5 elevado a 1 vai ficar lá dentro. 5 raiz de 5. Então vamos fazer algumas operações dessa forma para praticar essa simplificação aqui da forma da raiz. Assim, também perguntou como é que faz quando a base é fracionária. Bom, quando a base é fracionária, se você tem, como eu falei anteriormente, A sobre B elevado a um N, você distribui a potência
para o numerador e para o denominador. Então, se você tiver, por exemplo, 2/3 elevado a 4. Isso aqui é 2/4 sobre 3/4. 2/4 vezes 2, 8, 16. 3, 9, 27, 81. 16, 81 avos. Se tiver base fracionária e expoente fracionário, vai acontecer algo parecido, né? Você tem alguma coisa assim, sei lá, 4, 25 avos elevado a meio. Isso aqui vai ser igual a 4 elevado a meio sobre 25 elevado a meio. Elevado a meio é o quê? Raiz do 4. Quem está em cima vai por dentro, 4 elevado a 1, raiz quadrada. Raiz de 4. E aqui é a mesma coisa, né? Elevado a meio é a mesma coisa que raiz. Raiz de 25, por causa disso, né? Porque esse termo aqui vai lá dentro e esse aqui fica na potência. Isso aqui, então, é 2/5. Então, se você tem a base fracionária e o expoente fracionário, você tem uma raiz de uma fração, né? Que você pode ali dividir. Vamos pegar aqui, então, as regrinhas de raiz para poder praticar isso. Vou pegar elas aqui. Tá, então, se você tem um produto de potência de mesma base, você tem assim, ó, um produto de raízes com o mesmo índice. Você tem uma raiz enésima de A vezes uma raiz enésima de B. Então, o índice da raiz são iguais. Então, você pode juntar isso numa raiz só do produto. E se você tem numa divisão também, você tem uma raiz enésima de A dividido por uma raiz enésima de B. Se os índices das raízes são iguais, você pode juntar numa raiz só da divisão. Uma raiz enésima da divisão. É muito bom ter atenção nesse caso aqui, que isso só vale para o produto e para a divisão, não vale para a soma e subtração. Se você tem uma raiz enésima de A mais B, esse é um erro muito comum de acontecer. Isso aqui não é, isso aqui é diferente de raiz enésima de A mais a raiz enésima de B. Isso aqui não pode ser feito se for uma soma lá dentro. Se for um produto, você pode dividir em duas do produto também com o mesmo índice. Potência de potência, você tem aqui um A elevado a N elevado a M. Isso aqui você pode só multiplicar as potências. E se for uma raiz, você tem assim, ó, raiz enésima de A elevado a M. Isso aqui vai lá para dentro. Por quê? Ó? Isso aqui seria raiz enésima de A elevado a M. A potência vai lá para dentro. Por que isso acontece? Porque se você pensa em termos de fração, vamos pensar esse termo aqui em termos de expoente fracionário. Ficaria raiz de 1 sobre N, né? Porque quem está em cima vai lá dentro, quem está embaixo fica lá fora. Isso aqui tudo elevado a M. Usando essa regra do produto das potências, isso aqui ficaria A elevado a 1 sobre N, aqui é M, né? 1 sobre N vezes M, que é A elevado a M sobre N, que é isso aqui, ó. Raiz, quem está em cima vai por dentro, A elevado a M, raiz enésima, que é exatamente o que a gente tinha achado aqui. Então, se você tem ali uma potência de uma raiz, basta você colocar a potência lá dentro da raiz. Sim, se você tem raiz de raiz, você tem assim, uma raiz enésima de uma raiz emésima de A. Isso aqui basta você multiplicar os índices. Isso aqui seria a raiz de N vezes M elevado a A. Por que isso acontece? Porque você pensa em termos de fração. Se eu escrevo isso aqui em termos de fração, ficaria raiz índice N. Aqui alguma coisa, raiz emésima de A, ficaria A elevado a 1 sobre M. Não é isso? Que quem está por cima fica lá dentro, quem está embaixo fica lá fora. Se eu for escrever isso aqui em termos de fração também, ficaria 1 sobre M. Isso aqui ficaria 1 sobre N. Potência de potência, eu multiplico as potências. Ficaria raiz de 1 sobre M vezes raiz de 1 sobre N, que é A elevado a 1 sobre M vezes N. E A elevado a 1 sobre M vezes N nada mais é do que raiz de A, esse 1 vai lá dentro e M vezes N fica fora. Exatamente o que a gente encontrou aqui, ó. Então, se você tem raiz de raiz, basta você multiplicar os índices. Se você não lembrar disso, você pode fazer o passo a passo, transformando a raiz em expoente fracionário e depois manipulando dessa forma. Deixa eu ver qual a outra. Assim, se você tem alguma coisa, você tem uma raiz de índice N.
1A elevado a m, você pode multiplicar se você multiplicar esse índice e essa potência pelo mesmo número, isso aqui continua igual. Você pode pegar, sei lá, o número P e multiplicar aqui, ó. Se você multiplicar aqui também, esses termos são iguais. Às vezes é conveniente você mudar o índice da raiz para que ele fique igual a uma outra raiz que você tem. Vou pegar uns exemplos aqui numéricos para a gente praticar essas regrinhas todas. Você tem aqui, ó, raiz sexta de 16. Eu posso simplificar isso, reescrever isso como uma raiz de índice menor. Como que eu faço isso? Eu posso... 16 é 2 a quarta, né? Se você fatorar o 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então é 2 a quarta. Então aqui é a raiz sexta de 2 a quarta. Perceba que eu não consigo tirar um 2 lá de dentro. A gente só conseguiu naquele termo lá que eu tinha 7 elevado a 4 raiz cúbica. Raiz cúbica de 7 elevado a 4. Por quê? Porque o que está aqui dentro é maior, né? Então eu tenho... Isso aqui era raiz cúbica de 7 ao cubo vezes 7 elevado a 1. Se eu conservar a base, somos expoente volta aqui. Então eu consegui tirar um 7 desse lá de dentro, que era igual a 3. Então ficou 7 raiz de 7. Nesse caso aqui não dá, por quê? Porque a potência lá dentro é menor do que o índice. Então não tem 4 2 multiplicados lá dentro, não dá para eu tirar nenhum lá na raiz de índice 6. Mas eu posso pensar o seguinte, vamos fazer essa ideia dessa propriedade aqui, ó, em que se eu multiplicar o índice e a potência para o mesmo número, eu consigo uma igualdade. Se eu quero reduzir esse índice, eu posso, por exemplo, dividir o índice por 2 e dividir a potência por 2. Ou seja, eu estou multiplicando por meio. Né? A divisão por 2 é melhor que você multiplicar por meio. Então, isso aqui ficaria raiz cúbica de 2 elevado a 2. Ou ficaria raiz cúbica de 4. Seria uma outra forma de escrever. Então, raiz cúbica de 4 é o mesmo número que raiz sexta de 16. Você pode, às vezes, ser conveniente você ter uma raiz cúbica por um motivo do exercício. Então, é bom saber fazer essas transformações. Se você tem, assim, vou pegar um abstrato. Raiz cúbica, não, raiz nona de A elevado ao cubo vezes B elevado à sexta. Vamos ver como é que a gente pode alterar esse aqui. Bom, vou escrever então em função de uma potência só, esse termo aqui. Eu posso escrever isto como raiz de... Pensa bem que é raiz cúbica, eu posso escrever isso aqui como A vezes B ao quadrado elevado a 3, não é? Porque se eu distribuo as potências aqui, vai ficar A ao cubo e potência de potência, B vai ficar 2 vezes 3 vezes 6. Então é uma forma de escrever isso aqui, raiz nona. Nessa forma aqui eu posso usar essa estratégia. Eu vou dividir por 3 aqui, ó. E vou dividir por 3 aqui. Então esse aqui vai ser igual a raiz cúbica. Também não tem assim, esse número aqui é tão bom quanto que a gente vai encontrar. Às vezes é conveniente saber fazer essas transformações. Aqui vai ficar elevado a 1 de A, B2. Então esse termo aqui é exatamente esse termo aqui, independente dos números A e B ali, que estejam dentro da raiz. E perceba que a gente não consegue tirar nenhum A nem um B lá, porque o A elevado a 1 e a raiz é cúbica, e o B elevado a 2 a raiz é cúbica. Então eu não consigo fazer isso, não consigo tirar um termo lá de dentro, porque o índice lá de dentro é menor. Nesse caso aqui não, o índice era maior. Né? Aqui 4 e aqui 3, eu consegui tirar um 7 lá de dentro e sobrar um 7 elevado a 1 lá dentro. O que também pode acontecer, se você tem assim 7 raiz de 7, isso aqui pode ser a raiz cúbica de 7, você pode reescrever isso aqui, fazer o caminho inverso aqui, como raiz cúbica de 7 ao cubo vezes 7 que já estava lá dentro. Então, tanto você pode tirar esse termo lá de dentro e escrever aqui fora, como você pode jogar ele lá para dentro e escrever ele dessa forma. Então, aqui seria a mesma coisa, seria a raiz cúbica de 7 a 4, fazendo esse caminho aqui no caminho inverso. No mundo das raízes, a gente tem que lembrar só de uma coisa, então, existe uma restrição no mundo dos reais. Não existe raiz de índice par de número negativo. Isso aqui não existe, não pertence aos números reais. Então você não tem, por exemplo, raiz quarta de menos 2. Isso aqui também não pertence. Isso aqui não são números reais. Então a única coisa que a gente tem que evitar no mundo das raízes é isso. Você tem uma raiz de índice par, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, por aí vai, de um número negativo. Isso aqui não é. Isso aqui sai do mundo dos reais, que é o mundo que a gente está operando aqui. Bom, vamos simplificar mais algumas raízes. Vamos trabalhar com esses expoentes fracionários que foi perguntado lá.
Pega um exemplo. 5 raiz de 162. Se você tiver calculadora na mão, você pode fazer raiz de 162 e multiplicar por 5, você vai encontrar um número. Mas é bom operar. 162, quando eu vou fatorar aqui, por 2 fica 81, por 3 fica 27, por 3 fica 9, por 3 fica 3, por 3 fica 1. Então isso aqui nada mais é do que 2 vezes 3 elevado a 1, 2, 3, 4. 2 vezes 3 elevado a 4. Então eu posso reescrever isso aqui como 5 raiz de 2 vezes 3 elevado a 4. Então é bom a gente aprender a fazer essas transformações mais automáticas, porque perceba, eu tenho aqui um raiz quadrada e um 3 elevado a 4. O 2 eu não consigo tirar lá de dentro, mas esse 3 aqui eu consigo. Você pode até fazer passo a passo aqui, para não se confundir. De 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Não é isso que eu poderia escrever? Eu poderia escrever assim, ó, 5 raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, né? O número que é elevado ao quadrado da 3 ao quadrado é 3. E aqui também é 3, então ficaria 5 vezes raiz de 2, vezes 3, vezes 3. É bom a gente aprender a fazer isso no automático aqui, né? Esse aqui é índice 4, aqui é índice 2, eu consigo tirar 3 desses lá de dentro, que eles vão aparecer aqui, ó. Né? Porque aqui é 2, é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Aqui como é índice 2, eu consigo tirar 3 lá de dentro. Aqui vai ficar igual a 5 vezes 3, 15 vezes 3, 45. 45 raiz de 2. Então esse número aqui é exatamente igual a esse número aqui. Tanto faz se operar com um quanto o outro. Vou fazer um outro aqui. Vou fazer um geral. B que multiplica raiz quarta de 3a elevado a 5 sobre b elevado a 11. B elevado a 11. Então percebam, esse 3 eu não vou conseguir tirar lá, porque eu não tenho um número que multiplicado por ele 3 vezes dá 4 vezes dá 3. Mas aqui eu tenho uma a mais e aqui eu tenho um monte a mais do que precisa. Então, se você não lembra, você pode escrever assim. Aqui vai ficar raiz de 3 vezes a elevado a 4, aqui é raiz quarta, vezes a elevado a 1. Aqui vai ficar 4 mais 1 dá 5. E embaixo eu consigo colocar esse múltiplo de 4 também. Qual que é o primeiro múltiplo de 4? Tem ali que vai ser perto 11, né? Então vai ficar b elevado a 3 vezes b elevado a 8. Por quê? Porque se eu conservo a base sobre o expoente dá 11. Então percebam, eu consigo tirar um 4 desse lá de dentro, porque a raiz é quarta. Vai ficar a elevado a 4 sobre 4. Então vou tirar um a lá de dentro. E eu consigo tirar 2 b's desse. Então posso escrever isso aqui como esse b que já estava lá. O 3 vai ficar lá dentro. Vou tirar um a lá de dentro, vai ficar o a. Aqui de baixo eu vou tirar 2b's, então vai ficar b ao quadrado. Né? Por que eu sei disso? Porque isso aqui eu estou calculando a raiz quarta de b elevado a 8. Isso aqui nada mais é do que b elevado a 8 sobre 4. Não é isso? Quem está em cima vai dentro, quem está embaixo vai no índice. E 8 sobre 4 é 2. Então eu consigo tirar um b2 lá de dentro. Raiz quarta. Quem que sobrou? O 3, o a. E embaixo sobrou o b3. Raiz quarta. Posso cortar um b desse com esse. Isso aqui vai ficar igual a sobre b, raiz quarta de 3a sobre b3. Seria uma simplificação desse termo aqui. Você pode operar com ele assim ou assim. Ou pode operar nesse sentido inverso, fazer esse número aqui, passo a passo aqui, até ficar dessa forma. Então é bom a gente saber caminhar de um lado para o outro, porque depende do que é conveniente aqui. Às vezes é bom escrever com uma raiz só, né? Você tem alguma coisa do tipo 3 raiz de 2. Isso aqui você pode, ao invés de tirar termo lá de dentro, porque não dá, né? Aqui eu tenho só um 2 lá, a raiz e o índice é 2. Eu posso colocar esse 3 lá dentro, como 3 ao quadrado. Ficaria raiz de 2 vezes 3 ao quadrado, porque o índice é 2. Então ficaria raiz de 2 vezes 9. Isso aqui é raiz de 18. Então tanto faz trabalhar com raiz de 18 quanto o 3. Então às vezes a gente tira um termo lá de dentro, que tem um índice maior, às vezes a gente pode colocar um termo lá dentro. Quando eu tiro o termo lá de dentro, o índice fica menor, né? Ele fica esse dividido por esse. Fica esse dividido por esse. Então aqui ficou a elevado a 4 dividido por 4 com a elevado a 1. Aqui era b elevado a 8, ficou 8 dividido por 4, que deu 2. Aqui quando eu coloco dentro da raiz, eu vou elevar ele ao índice. Então se eu tenho um 3 ali e vou jogar dentro da raiz quadrada, eu tenho que lembrar que aqui vai aparecer o 3 ao quadrado. Tem que lembrar que eu não posso colocar o número negativo lá dentro da raiz de índice par.
Se eu tenho alguma coisa assim, 2 raiz cúbica de A. Eu quero fazer o mesmo caminho aqui. Não tem um porquê fazer isso só por fazer, né? Algum exercício pode demandar esse tipo de transformação, porque você está precisando de um raiz de 18 lá para cortar, para simplificar, alguma coisa assim. O exercício vai demandar isso. Então, vou colocar esse 2 lá dentro, aqui vai ficar raiz cúbica. O A já estava lá dentro, eu vou colocar lá dentro um 2 ao cubo. Então, esse aqui nada mais é do que raiz cúbica de 8A, que é 2 ao cubo é 8. E por aí vai, né? São essas as transformações. A gente tem aqui, então, uma revisão, mais com as raízes, que a gente não trabalhou tão detidamente, das potências, que foi pedido lá, potências fracionárias. O que significa uma potência fracionária? Uma potência fracionária nada mais é do que uma raiz. Espero que tenha tirado a dúvida de quem perguntou lá no Moodle. Bom, vamos então para o último tópico da matéria, que vai cair na primeira prova, que são as expressões algébricas. Na verdade, o que a gente vai fazer em expressões algébricas nada mais é do que generalizar esse estudo de números que a gente tem feito. O que a gente fez até agora foi um estudo dos números, como operar com números concretos, com números específicos. As expressões algébricas são formas de você trabalhar com muitos números de uma vez. Elas normalmente envolvem letras que designam uma variável. Né? Se você tem uma expressão desse tipo, 2x menos 3x mais y sobre x menos 2. Tem uma expressão assim. Essas letras, x e y, elas são chamadas de variáveis. Variáveis por quê? Porque você pode colocar um valor qualquer para elas, que essas regras que você vai fazer aqui vão ser válidas. E isso aqui e toda vez que você tem essas letras que designam números que estão escondidos, a partir de operações de mais, menos, vezes, raiz, potência e tal, você está criando expressões algébricas. Então, expressões algébricas é como manipular essas letrinhas que, na verdade, escondem um número ou uma série de números dentro delas. Por exemplo, você tem algo assim, ó, x mais 1 é igual a 3. Então, isso aqui é uma expressão algébrica. E essa expressão algébrica ela pode te fazer uma pergunta quando você vem com igual. Quando você tem um igual na expressão algébrica, ela está te fazendo uma pergunta. A pergunta é o seguinte: qual o número que, se eu somar com 1, dá 3? Essa é a pergunta que está sendo feita. E aí a resposta vai ser 2. Essa expressão aqui é válida para quando o x for igual a 2. Isso aqui é uma verdade para quando no lugar do x você colocar 2, porque 2 mais 1 dá 3. Então a expressão algébrica é uma forma de generalizar resultados numéricos ou de ocultar uma determinada informação que você precisa encontrar a partir de manipulações algébricas, que é o que a gente vai trabalhar aqui. A primeira delas, que eu quero fazer uma revisão aqui, são os produtos notáveis. Não sei se vocês lembram lá. Às vezes é bom a gente aprender a operar com eles. Produtos notáveis ou identidades notáveis. Identidades notáveis. Você tem alguma coisa assim, ó. Um A mais um B, aqui na sua forma geral, elevado ao quadrado. Um erro muito comum é a pessoa ir no automático e escrever isso aqui assim, ó, que isso aqui é igual ao quadrado mais o b ao quadrado. Só que isso aqui é falso. Isso aqui é diferente de a ao quadrado mais b ao quadrado. Porque a ao quadrado mais b ao quadrado, isso aqui significa que é a mais b que multiplica a mais b. Uma coisa quadrada é ela vezes ela mesma. E quando você vai distribuir essa multiplicação, tem dois parênteses aqui somados, você vai distribuir o primeiro vezes o primeiro, vai ficar a ao quadrado, a vezes a dá ao quadrado, a vezes b dá ab, b vezes a dá ba ou ab, que dá no mesmo, né? A ordem aqui não faz diferença, então b vezes a dá ab, e b vezes b dá b ao quadrado. Então isso aqui fica a ao quadrado mais duas vezes ab, né? Quando eu somo ab com ab, tá duas vezes ab, mais b ao quadrado. Então é diferente dessa expressão. Isso aqui só daria, a confusão vem porque no vezes é assim, né? Se fosse a vezes b ao quadrado, isso aqui ficaria a ao quadrado vezes b ao quadrado. Mas quando é mais ou menos, isso não acontece. E aí tem uma regrinha, né? Normalmente a gente faz isso tanto que acaba memorizando, que quando você tem um a ao quadrado mais um b ao quadrado, fica o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Às vezes é bom saber essas regrinhas para você operar de um termo assim para um assim, ou sair daqui direto e fazer aqui sem esse caminho. Se você esqueceu a regrinha, você pode multiplicar
os dois termos, você vai conseguir exatamente aquele termo lá. O que muda aqui quando se fosse um negativo, se fosse um a menos b ao quadrado, é esse sinal do meio. A regrinha é o quadrado do primeiro, se você esquecer, você pode fazer ele vezes ele, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então você tem que saber transitar daqui para cá e de cá para cá. Qual outro produto que tem? Assim, se você tem assim, ó, um A mais B que multiplica um A menos B. Você tem um parênteses desse tipo assim, uma multiplicação desse tipo. Em que não é essa aqui e nem essa aqui, porque essa aqui os sinais são iguais, né? Aqui o sinal é diferente. Olha o que acontece, vai ter uma regrinha também, vamos deduzir ela aqui. Se eu faço A vezes A fica A ao quadrado, A vezes menos B fica menos AB, B vezes A fica AB, e B vezes menos B fica menos B ao quadrado. Então percebam que esses dois termos que vão se cancelar. Isso aqui dá simplesmente A ao quadrado menos B ao quadrado. Então se você tem uma coisa assim, você pode escrever como o quadrado desse aqui menos o quadrado desse aqui. Ou a mesma coisa, aqui você pode escrever dessa forma. Então esse é um outro produto notável que aparece com frequência. Você tem a soma de cubos. Mais uma vez, se você esqueceu, você tem assim, ó, um A mais um B ao cubo. Se você esquecer qual que é a regrinha, você pode pegar e multiplicar o A mais o B, o A mais o B e o A mais o B. Você vai chegar na mesma regrinha que eu vou apresentar aqui. E aí você vai multiplicar distribuindo esse parênteses, vai somar os termos iguais, vai cortar quando for necessário cortar, e vai encontrar essa regrinha aqui. Mas é o seguinte, se você tem um A mais um B ao cubo, a soma de cubos, você pode escrever isso como o cubo do primeiro, a regra é essa, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, o primeiro é o A e o segundo é B, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, aqui muda, né? Quem vem ao quadrado, depois quem vem ao quadrado, mais o cubo do segundo. Se você fizer essa multiplicação, você vai chegar exatamente nessa forma. O cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Se for um sinal de menos, isso aqui vai mudar os sinais em ordem alternada. Vai ficar um mais, menos, menos. O que muda aqui são esses sinais. Em vez de mais, vai ficar menos. Quadrado primeiro vezes o segundo. Mais. Menos B3. Então, se for um sinal de menos, o que altera são aqueles dois sinais ali, em ordem alternada. Deixa eu ver se tem mais um produto notável importante. Ah, tá. Se você tem um termo... Não, esses estão tão bons. Vamos aprender a fatorar expressões algébricas usando esses produtos notáveis. Fatorar significa reescrever de uma forma mais simples uma expressão algébrica. Vou pegar aqui o primeiro exemplo. Tá. O primeiro caso que a gente vai usar para fatorar é o caso de colocar em evidência. Colocar fatores em evidência. Então, se você tem assim uma multiplicação, ó, AB mais AC menos AD. Tem expressão algébrica desse tipo. Percebam que o termo A aparece, que o número A, ou a variável A, ela aparece nos três termos aqui e aqui. O que eu posso fazer é colocar em evidência esse termo que é repetido. Vai ficar A que multiplica B mais C menos D. Se eu distribuo esse A aqui, vai ficar AB mais AC menos AD. E essa é uma forma de fatorar um termo, de reescrever um termo que está numa soma ou subtração como um produto de outros termos. Você tem um segundo caso, que é aplicar identidades notáveis. Essa que a gente acabou de ver. Isso aqui é fatoração de termos algébricos, de expressões algébricas. Escreve com produtos de fatores. Expressões algébricas. Então, o primeiro caso ali, quando você coloca um termo em evidência, você está fatorando ele. Você pode aplicar as identidades notáveis. Como é que funciona isso? Você tem uma expressão, vou escrever aqui ela como é, que é igual a x4 menos 9y2.
Como é que eu conseguiria fatorar isso? Como é que eu conseguiria escrever esse termo como fatores de índice menor, de potências menores? Observem que x à quarta nada mais é do que x ao quadrado, não é isso? Da x à quarta. E esse termo aqui, 9y2, eu posso escrever como 3y ao quadrado. Por quê? Porque 3 ao quadrado dá 9, e y ao quadrado é y ao quadrado. Então é a mesma expressão. E quando eu escrevi assim, apareceu aquele produto notável que eu acabei de mostrar. Quando eu tenho assim, ó, 1a menos 1b, 1a ao quadrado menos 1b ao quadrado, eu posso escrever isso como 1a menos b, que multiplica 1a mais b. E o contrário, também posso ir daqui para cá. Então, dessa forma, esse aqui vai ser o meu a, esse aqui vai fazer o papel do b, da formulazinha lá. Então, o que eu tenho aqui é um a ao quadrado menos um b ao quadrado. Eu tenho exatamente essa expressão. Isso aqui pode ser reescrito como o a menos o b, no caso que o meu a é x2, então vai ficar x2 menos o meu b, que no caso aqui é 3y, que multiplica o a mais o b, no a que no caso é x2, mais o b, que no caso aqui é 3y. Se você multiplicar esses termos aqui, você volta exatamente aqui. No entanto, dessa forma aqui, você escreveu ele como um produto de fatores de índice menor. Aqui era índice 4, índice 2, aqui ficou índice 2 e índice 1. Então, fatorar isso, às vezes você pode usar o produto notável para poder simplificar fatorando uma expressão. Vou pegar mais um exemplo aqui. Vamos fatorar esse termo aqui. Essa expressão algébrica é igual a 4x3 menos 24x2 mais 36x. Bom, então eu tenho essa expressão, eu quero fatorar ela. Eu vou usar essas duas estratégias anteriores. Eu vou colocar um termo em evidência. Vamos ver qual termo está em evidência, qual termo que é comum, qual número e variável que é comum nesses três termos aqui da expressão. Ó, todos têm um 4 multiplicado, aqui é 4 vezes 6, aqui é 4 vezes 9, e todos têm pelo menos um x. Então eu posso colocar em evidência, posso reescrever a expressão como 4x que multiplica. Aqui vai ficar, para ficar exatamente isso quando eu multiplicar, vai ficar x2. Não é isso? Que é 4x vezes x2 vai ficar 4x3. Menos 6x, por quê? Quando eu multiplicar 4x vezes 6x, vai ficar 24x2. Mais 9. Porque quando eu multiplicar 4x vezes 9, dá 36x. Então está ali fatorado. E eu vou usar mais um produto notável. Percebam isso aqui, ó, esse termo. Esse termo aqui é justamente o quadrado do primeiro, menos 2 vezes um termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha se dá para vocês enxergarem isso. Isso aqui nada mais é do que x menos 3 ao quadrado. Olha se eu uso o produto notável aqui, vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que no caso aqui é x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo, que é 9. Então, nada mais é do que x2 menos 6x mais 9, que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Então, eu posso reescrever esse termo usando o produto notável. Ao invés de deixar ele assim na forma estendida, eu posso compactar ele como x menos 3 ao quadrado. Se você eleva esse termo ao quadrado e multiplica 4x, você volta exatamente aqui. E aqui está ele na forma fatorada. Você escreveu como produto de fatores mais simples. Vamos fazer um outro exemplo. Outra expressão aqui. x3 mais x2 menos x menos 1. Então tem ali essa expressão que eu quero fatorar. Vamos ver como é que a gente pode fatorar isso. Vou fazer o seguinte, ó. Nessas duas aqui eu vou colocar um termo em evidência, que é o que aparece nos dois. Eu vou colocar x2 em evidência, só naqueles dois primeiros termos ali. Então aqui vai ficar x2 que multiplica x mais 1. É isso que se eu multiplico x2 por x dá x3, x2 por 1 dá x2. E nesses dois que sobraram aqui eu vou colocar o menos 1 em evidência. Porque esse aqui está multiplicado por menos 1, esse aqui está multiplicado por menos 1, vai ficar menos 1.
que multiplica. Para virar menos x, tem que ter x. Né? Menos 1 vezes x dá menos x. Para virar menos 1, tem que ter mais 1. Né? Porque menos 1 vezes mais 1 dá menos 1. E agora, percebam que apareceu nos dois termos aqui que estão subtraídos, o termo x mais 1 e o termo x mais 1. Isso aqui vai ficar, se eu colocar o termo x mais 1 em evidência, vai ficar, para virar esse termo aqui, falta o x2, né? Quando eu multiplicar, vira isso aqui de novo, e aqui vira o menos 1. Né? Se eu multiplicar esse termo aqui por x2 dá esse, se eu multiplicar esse termo aqui por menos 1 dá esse. E posso continuar aqui e voltar aqui. Cada passo desse pode ser dado no sentido contrário. E observe que aqui eu tenho justamente um a menos b ao quadrado. Um a ao quadrado menos b, quer dizer. Isso aqui é justamente a menos b que multiplica a mais b. A gente acabou de usar isso aqui no anterior. Quem que é o meu a aqui nesse caso? No meu a nesse caso aqui é o x. Ele está aparecendo aqui ao quadrado. E o meu b nesse caso aqui é o 1. Então quando eu for usar essa estratégia aqui, isso aqui vai ficar x mais 1. Que multiplica o a menos b, no caso aqui vai ser x menos 1, que multiplica x mais 1, o a mais b. Então está aqui fatorado. Até poderia juntar esses dois termos, como é x mais 1 vezes x mais 1, eu posso escrever como x mais 1 ao quadrado. Vai ficar x menos 1 que multiplica x mais 1 ao quadrado. Então esse termo aqui do terceiro grau pode ser escrito como esse produto aqui de termos, esse do primeiro grau e esse aqui do primeiro grau elevado a 2. Então seria uma forma de fatorar uma expressão usando aqui produto notável, colocando termo em evidência. Sim. E tem um terceiro caso. A gente usou aqui dois casos, né? Que é colocar em evidência e usar as identidades notáveis. O terceiro caso seria usar a fórmula de Bhaskara. Seria usar a fórmula de Bhaskara, que é aquela do delta. Quando eu tenho um trinômio do segundo grau. Então, se você tem um termo do tipo ax2 mais bx mais c, você sempre pode fatorar esse termo da seguinte forma. Você coloca o coeficiente do termo de maior grau. O que significa isso? Coeficientes são esses termos aqui que multiplicam as variáveis. No caso aqui eu tenho um termo independente. Então, você coloca o coeficiente do termo de maior grau, que no caso é a, que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Isso sempre vai ser possível. Como é que eu calculo esse x1 e esse x2? Pela fórmula de Bhaskara. Quando eu pego essa expressão aqui, ax2 mais bx mais c igual a 0, eu tenho um valor chamado delta, que é esse b ao quadrado, o coeficiente do x, menos 4, que multiplica o a vezes o c. Isso aqui vai me dar um número. E eu vou encontrar esse x1 e esse x2 da seguinte forma. O x vai ser igual a menos b, mais ou menos o raiz desse delta, sobre 2a. Isso aqui vai me gerar dois valores, o x1 quando for mais e o x2 quando for menos. Vamos fazer um exemplo. Você já deve ter feito muito lá no ensino básico, né? Então tem a seguinte expressão. Eu quero fatorar a expressão, quando ela for expressão de segundo grau, dessa forma. Então a ideia é, primeira coisa, eu tenho que achar as raízes, tem que achar o x1 e o x2. Vou aplicar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara me informa as raízes. O que faz isso aqui dá zero. Raiz é isso, o que faz isso aqui dá zero. Vou usar o delta. Lembrando aqui que no meu caso, o a é o que multiplica x2, que no caso aqui é 1. O b é o que multiplica x, que no caso aqui é menos 5. E o c é o termo independente, que no caso aqui é 6. Então, meu delta vai igual a b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica AC, vezes 1, vezes 6. Então aqui vai ficar 25 menos... É isso mesmo? AC? Isso. Menos 24. No caso aqui, meu delta deu 1. Então as minhas raízes, o x1 e o x2, vai ser escrito da seguinte forma. Isso aqui vai ficar igual a menos b, no caso aqui vai ser menos 5. Menos 5, menos b, mais ou menos raiz de 1, raiz do delta, sobre 2 vezes o a, que no caso 2 vezes 1. Então, o meu x1 vai ser igual a menos 5, vai ficar 5, mais raiz de 1 dá 1, sobre 2. Então, aqui vai ficar 6 meios, que é igual a 3. Esse aqui é o meu x1. E o meu x2, vai ficar igual a quando isso aqui for menos. Então, vai ficar 5, ao invés de ser mais 1, vai ficar menos 1, sobre 2. Vai ficar 4 meios, que é 2.
Então eu posso reescrever essa expressão aqui como o coeficiente do terço de maior grau, que no caso aqui é o A, no caso é 1, que multiplica x menos o x1, x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra, x menos 2. Então, x menos 3 que multiplica x menos 2. Isso aqui é a forma fatorada dessa expressão do segundo grau. E seria uma outra forma de fatorar expressões, mas é específico para esses casos, em que eu tenho a expressão do segundo grau. Vou fazer mais um desses. Se eu tenho aqui, ó, 3x2, tem minha expressão, 3x2 menos 2x menos 1. Então tem ali uma expressão do segundo grau, eu quero fatorar. Vamos calcular as raízes, vamos saber quanto dá zero. O delta vai ficar igual a b ao quadrado menos 4 AC, lembrando que o meu A aqui no caso é 3, e o meu C é menos 1, aqui eu tenho os coeficientes, aqui é o A, aqui é o B, menos 2, e aqui é o C, menos 1. Então vai ficar igual a 4 mais, esse menos com esse menos que é o mais, 12, que é 16. O meu x1 e x2 vai sair daqui, vai ser igual a menos b, então vai ficar menos menos 2, mais ou menos raiz de 16, sobre 2 vezes a, sobre 2 vezes 3. Então o meu x1 vai ficar igual a menos menos 2 dá 2, mais a raiz de 16 dá 4, sobre 2 vezes 3, 6. Então aqui ficou 8 sextos, que vai dar igual a 4 terços. Isso, 4 terços. Esse é o meu x1. E o meu x2 vai ficar igual a 2 menos 4 sobre 6, que vai ficar igual a menos 2 sextos, que é igual a menos 1 terço. Então eu tenho aqui a minha expressão, pode ser fatorada como o coeficiente do terço de maior grau, que no caso aqui é A, que multiplica x menos 4 terços, x menos o x1, que multiplica x menos esse aqui, x menos menos 1 terço, é x mais 1 terço. Essa é a expressão fatorada. Eu até poderia... Na realidade eu errei a conta aqui, ó. Aqui é 2 mais 4, eu escrevi 8, é 6, né? Então uma raiz aqui é 1. 6 por 6 dá 1. Então o que mudou aqui na nossa resposta? Isso aqui vai ficar igual ao coeficiente de maior grau, x, que multiplica x menos uma raiz, vai ficar x mais 1 terço, que vai ficar x menos 1. X menos outra raiz, x menos 1. Então essa aqui seria a forma fatorada. Eu até poderia, por isso que eu vi que eu tinha errado aqui, porque eu tinha feito esse antes, multiplicar isso aqui por 3 para distribuir esses 3, caso queira. Posso escrever isso aqui como 3x, 1 terço vezes 3 vai ficar 3 por 3 dá 1, né? Que multiplica x menos 1. Aqui seria uma forma de fatorar. Então aqui eu tinha errado a conta. Então essa expressão 3x2 menos 2x mais 1 pode ser reescrito como 3x mais 1, que multiplica x menos 1. Seria uma forma de fatorar usando essa forma de Bhaskara para encontrar as raízes. Então fica sempre o coeficiente de maior grau que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Quando a gente está trabalhando com operações algébricas, a gente também tira MMC para fazer operações numéricas. Como é que funciona isso? Para fazer operações de soma e subtração de frações algébricas. Então, se eu tenho um termo, por exemplo, aqui, vou chamar uma expressão A de 8x2 menos 8. Tem a expressão B igual a 4x2 menos 8x mais 4. E tem a expressão C, que é igual a 6x2 mais 6x menos 12. Então tem 3 expressões algébricas. Eu consigo achar o MMC entre elas. Isso vai ser importante para quando a gente for somar ou subtrair frações algébricas. Lembra que quando a gente ia somar e subtrair frações numéricas, você tinha que tirar o MMC e fazer todas aquelas operações que a gente está habituado. Vai ser muito parecido aqui. Lembrando que quando eu estou trabalhando com operações algébricas, estou trabalhando com números. Só que são números generalizados, né? Aqui para um valor de x é um número. Para um outro valor de x é um número. Para um valor de x é um número.
Então, estou trabalhando com números, mas com um conjunto de números maiores, de uma vez só. Então, as regras lá dos números vão valer aqui para as expressões algébricas. Como é que eu faço para encontrar o MMC entre expressões algébricas? Eu preciso fatorar elas, com esses caminhos que a gente fez até agora. Como é que eu posso fatorar esse termo aqui? Esse aqui vai ficar 8. Colocando em evidência, vai ficar x2 menos 1, que é igual... x2 menos 1 é um a menos a ao quadrado, né? Aqui é como se fosse o meu a, e aqui é como se fosse o meu b ao quadrado. É como se eu tivesse aqui, ó, um x2 menos 1 ao quadrado. É o meu a menos b ao quadrado. Então, posso escrever isso aqui como 8 que multiplica x menos 1 que multiplica x mais 1, usando aquela identidade notável. Então, aí está a minha primeira expressão fatorada. Vou fatorar essa aqui, ó. A primeira coisa que eu vejo aqui é que eu posso colocar o 4 em evidência. Então, vai ficar x2 menos 2x mais 1. Percebam que isso aqui é um produto notável que a gente chama de quadrado perfeito. Eu posso reescrever isso aqui. Olha como é que ficaria. Vai ficar x menos 1 ao quadrado. Por quê? Porque se eu usar a ideia do produto notável, como é que vai ficar? Vai ficar o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Exatamente isso. E aí seria uma forma de fatorar, usando o produto notável. E essa de cá eu posso colocar o 6 em evidência. Vai ficar x2 mais x menos 2. É isso. Se eu multiplico por 6 dá, por 6 aqui, por 6 aqui. E aí eu vou tentar fatorar esse aqui. Aqui eu não vejo nenhum produto notável que vai acontecer. Deixa eu tirar achar as raízes aqui embaixo, para a gente fazer com aquela forma de Bhaskara. Fica x2 mais x menos 2, igual a zero. Quero fatorar para encontrar as raízes. O delta vai ficar igual. No caso aqui o meu a é 1, o meu b é 1 e o meu c é 2. Então vai ficar 1 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 2. Então vai ficar 1 mais 8, que é 9. Então o x vai ficar igual a menos b, menos 1, mais ou menos raiz de 9, sobre 2 vezes 1. Então, eu tenho o meu x1 aqui igual a menos 1 mais raiz de 9 é 3 sobre 2, que é igual a 2 meios, que é igual a 1. E eu tenho aqui, vai ficar menos 1, menos 3, usando menos agora, sobre 2, que vai ficar igual a menos 4 por 2, igual a menos 2. Então, tem aqui as duas raízes. Logo, essa expressão aqui, vai ficar o 6, já estava lá, vai ficar o coeficiente do termo de maior grau, que no caso aqui é 1, não vou nem escrever ele aqui. Vai ficar x menos uma raiz, x menos 1, x menos a outra, x menos menos 2, que é x mais 2. Então, estão aqui os meus 3 termos fatorados. Eu fatorei o meu primeiro termo, fatorei o meu segundo termo, fatorei o meu terceiro termo. Como que eu acho o MMC entre eles? A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o MMC entre esses coeficientes aqui, ó. Entre 8, 4 e 6. Como é que eu acho o MMC de números? Faço 8, 4 e 6. Por 2 fica 2... Não, fica 4, 2 e 3. Por 2 fica 2, 1 e 3. Por 2 fica 1, 1 e 3. Por 3 fica 1, 1 e 1. Então, o MMC vai ser igual a 8 vezes 3, que dá 24. Então, a primeira coisa que eu faço é encontrar o MMC dos números. Ele vai aparecer lá no meu MMC dos termos que eu preciso fazer. E agora, a regra para eu achar o MMC é o seguinte. Eu vou pegar todos os termos que se repetem. Olha como é que vai ser o MMC dessa expressão algébrica. Vai ser o MMC dos números que estão multiplicados, no caso aqui é 24. Vou pegar todos os termos que aparecem. Aparece o termo x menos 1 aqui, x mais 1, que já apareceu. Todas as bases que aparecem. Então, as bases que aparecem é x menos 1, x mais 1. Esse aqui já está lá, esse aqui já está lá. E x mais 2. Então, vai ficar x menos 1. X mais 1 e x mais 2. Então, vai ser todas as bases que aparecem. Então, todo mundo aqui está representado com os maiores expoentes. Então, o x menos 1, o maior expoente que aparece acima dele é um 2. Então, aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado. X mais 1, ele aparece elevado a 1, então vai ser elevado a 1. O x mais 2 aparece elevado a 1, então tá lá. Então, esse aqui seria o mínimo múltiplo comum dessas 3 expressões algébricas aqui. É importante a gente saber fazer isso para manipular algebricamente frações algébricas, que é o que a gente vai fazer agora.
Então, achar a MMC de expressões algébricas, primeiro passo, você fatora ela. Segundo passo, se tiver números multiplicados, tira o MMC dos números. Pega todas as bases que apareceram, um representante de cada, com os maiores expoentes que estão em cima dessa base. No caso aqui, o x-1 apareceu elevado a 2, porque o maior expoente em cima de um x-1 era 2. Se tivesse um outro tempo, o expoente maior seria ele. Então vamos usar essa ideia do MMC para a gente somar frações algébricas. Percebe que a gente está fazendo aqui, estendendo o estudo numérico que a gente fez para expressões gerais, com variáveis, ao invés de ser números específicos. Bom, vamos usar essa ideia então para a gente trabalhar uma fração algébrica. Uma fração algébrica nada mais é do que uma divisão de dois termos algébricos. Vamos trabalhar com essa expressão aqui, ó. Vou simplificar a expressão x2 menos 9 sobre x2 menos 2x mais menos 3 mais x menos 1 sobre 4x mais 4 menos 2 sobre 3x menos 3. Então eu tenho uma expressão algébrica que é, isso aqui é uma fração algébrica, eu tenho uma soma e uma subtração de 3 frações algébricas. E eu quero juntar elas em uma só. Se fossem números, se fosse alguma coisa assim, 1/3 mais 2/5 menos 3/4, bastaria a gente tirar o mínimo de 3, 5 e 4 e fazer aquela operação que a gente já sabe com frações. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que no mundo das expressões algébricas. E para eu fazer esse mínimo múltiplo comum, que eu farei nesse caso aqui o MMC de 3, 5 e 4, né? Se fosse no mundo dos números, fossem frações específicas e não expressões algébricas gerais, eu faria aqui vou fazer aqui mais para o meio. O mínimo entre 3, 5 e 4. Por 2 dá 3, 5 e 2. Por 2 dá 3, 5 e 1. Por 3 dá 1, 5 e 1. Por 5 dá 1, 1 e 1. Então fica 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então o MMC ficaria 60, e o procedimento para as expressões já vai ser a mesma. Este dividido por esse vezes o de cima. Então vai ficar 60 dividido por 3, dá 20, vezes 1, dá 20. Mas este dividido por esse vai ficar igual a 12, né? A gente acabou de fazer. Vezes 2, 24. Menos este dividido por esse vai ficar igual a 15 vezes 3. 15 vezes 3, 45. Então aqui vai ficar 44 menos 45 vai ficar igual a menos 1/60. Bom, então o procedimento vai ser parecido. Quem tirou o MMC do termo de baixo faz este dividido por esse, menos o de cima, mais este dividido por esse, menos o de cima, mais este dividido por esse, menos o de cima. E aí a gente consegue juntar as frações em uma só. O caminho vai ser o mesmo aqui, só que com expressões algébricas. Como é que eu vou fazer para somar essas frações aqui? Eu vou ter que tirar o MMC primeiro. O MMC entre essa expressão, essa e essa. Então a expressão x2 menos 2x menos 3, para eu tirar o MMC dela entre essas outras duas, eu tenho que primeiro fatorar. Então para fatorar esse termo, eu vou achar aqui primeiro as raízes. Essa aqui não é um quadrado perfeito. Vai ficar x2 menos 3 menos 2x menos 3 igual a 0. O delta vai ficar igual a menos 2 ao quadrado, que dá 4. Menos 4 que multiplica 1, menos 4. Menos 3 dá mais 12. Também deu 16. O x vai ficar igual a menos b, então menos 2 dá 2. Mais ou menos raiz de 16, que no caso é 4, sobre 2 vezes 1, que dá 2. Então o meu x1 vai ficar igual a 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. E o meu x2 vai ficar 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então essa expressão aqui ela vai ser igual ao coeficiente do termo de maior grau, que no caso é 1, que multiplica x menos uma raiz, x menos 3, que multiplica x menos a outra. X menos menos 1 dá x mais 1. Então está fatorado esse termo aqui. Como tem termos em cima, eu posso até fatorar ele também. Ele não vai entrar por MMC, mas depois eu posso fatorar ele. Esse termo aqui, ó, 4x mais 4, eu vou fatorar ele só colocando 4 em evidência, vai ficar x mais 1. E esse termo aqui vai ser a mesma coisa, 3x menos 3 vai ficar igual a
3 que multiplica x menos 1. Então está aí fatorado os 3 denominadores que eu tinha. Vamos calcular agora o MMC. O MMC, aquele esquema que a gente acabou de ver. MMC vai ser igual o MMC dos números, que aparece aqui entre 4 e 3. Vou tirar aqui entre 4 e 3. Por 2, 2 e 3. Por 2, 1 e 3. Por 3, 1 e 1. Vai ficar 4 vezes 12. MMC entre 4 e 3 é 12. Todos os termos que aparece x menos 3, todas as bases que aparecem, x menos 3, x mais 1, aqui também tem x mais 1, x menos 1, então vai ficar x menos 3, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 1. Com os maiores expoentes. Aqui todos ficaram elevados a 1, então vai ser todo mundo elevado a 1. Esse aqui que é o MMC. Deixa eu passar para outra página. Então a expressão que eu tinha era x2 menos 9 sobre x2 menos 2x menos 3 mais x menos 1 sobre 4x mais 4 menos 2 sobre 3x menos 3. Né? Que eu poderia escrever assim, ó, x2 menos 9 sobre, a gente já fatorou essa aqui de baixo, ela fatorada fica x menos 3 que multiplica x mais 1, mais x menos 1 vai ficar 4 que multiplica x mais 1, menos 2 sobre 3 que multiplica x menos 1. Eu poderia escrever essa expressão assim. Então a gente já tirou o mínimo múltiplo comum. Tem só um detalhe que eu tirei o mínimo múltiplo comum antes de ver se dava para simplificar a expressão. Eu acho que vai dar para simplificar por causa disso aqui, ó. Perceba que esse termo aqui é um a ao quadrado menos um b ao quadrado. É a ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então, posso dar um produto notável aqui. Ó. Eu posso reescrever essa parte de cima como x menos 3 e multiplica x mais 3. Né? Se você distribuir esse parênteses, você volta aqui de novo. Aqui vai ficar x menos 3, x mais 1, mais x menos 1 sobre 4 que multiplica x mais 1, menos 2 sobre 3x menos 1. E aqui, percebam que eu posso simplificar a primeira expressão. Então, o meu MMC vai ficar mais fácil de ser feito. Em expressões algébricas, tem só um detalhe aqui. Se aqui fosse um número e aqui embaixo fosse o mesmo número, você poderia cortar. Como a expressão algébrica que você não tem certeza de qual número isso aqui representa, vai depender do valor de x, vai depender do valor de x. Para a gente evitar divisões por zero, quando você simplificar aqui e aqui, você tem que retirar do domínio da expressão o número que faz isso aqui dar zero. X menos 3 dá zero quando x é 3. Então, isso aqui eu posso reescrever assim, ó. O E vai ser igual a x mais 3 sobre x mais 1, mais x menos 1 sobre 4 que multiplica x mais 1, menos 2 sobre 3x menos 1. Desde que eu tire para x diferente do que zeraria aquele que sumiu. O x menos 3, o que faz ele dar zero é quando o x é igual a 3. Então, para x diferente de 3. Toda vez que você cortar em cima e embaixo na expressão algébrica, você tem que excluir a raiz do termo que você cortou. Bom, então a expressão ficou mais simples. Eu tirei o MMC antes. Dei bobeira, tirei o MMC antes de fazer a expressão. Vou tirar o MMC agora da forma como ficou. Vai ficar mais simples. Então, o MMC dessas expressões aqui, que estão embaixo, ó, vão ficar iguais ao MMC dos dois 1 que a gente já tinha tirado, que é 12. Termos que aparecem x mais 1, x mais 1, x menos 1. Então, só aparece o termo x mais 1 e x menos 1. Então, vamos passar para a próxima folha. Então, tem aqui o x mais 3. Depois que eu simplifiquei, ficou aqui embaixo x mais 1. Mais x menos 1 sobre 4, que multiplica x mais 1. Menos 2 sobre 3, que multiplica x menos 1. E eu já tirei o MMC. O MMC vai ser 12, é o MMC entre esses dois números, e os termos que aparecem com maiores expoentes. No caso é só x mais 1 e x menos 1. 12 que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 1. Bom, agora eu vou fazer o procedimento aqui para somar as frações. Vai ficar esse dividido por de baixo vezes o de cima. Perceba se você consegue enxergar. Esse dividido por esse, é a mesma coisa que você vai fazer assim, ó. Esse, o de baixo ali, o MMC, dividido por aquele ali, ó.
O que vai acontecer quando você fizer isso? Esse termo com esse termo some, vai passar lá só o 12x menos 1. Então, esse termo aqui todo dividido por esse é igual a 12x menos 1. Vezes o de cima é o que está lá em cima. Então, vai ficar 12x menos 1, que multiplica x mais 3. Mais esse dividido por esse, olha o que acontece. Vai ficar o 4 dividido pelo... O 12 dividido pelo 4 vai ficar 3. O x mais 1 dividido por x mais 1 vai ficar igual a 1. E o x menos 1 vai passar. Então, vai ficar o x menos 1, vezes o x menos 1 que já estava lá em cima. Menos esse dividido por esse, o 12 dividido por 3 vai ficar igual a 4. Vezes o 2 que já estava lá em cima, 8. O x menos 1 dividido por x menos 1 vai dar 1. E esse aqui vai passar lá para cima, x mais 1. Então, aí juntamos as nossas raízes, as nossas frações. Agora basta, se você quiser operar aqui, acho que vai dar para simplificar alguma coisa. Deixa eu colocar alguma coisa em evidência. Não, x mais 1 só aparece nesse, x menos 1 aparece nesse. Acho que não. A gente pode desenvolver, ou pode deixar assim, que vai ficar igual a... Deixa eu ver se vale a pena. Acho que vale. Vai ficar 12 que multiplica esse vezes esse vai ficar x2. Esse vezes esse vai ficar 3x. Menos x, menos 3. Mais 3 que multiplica. Aqui eu tenho um x menos 1 que multiplica x menos 1, x menos 1 ao quadrado. Então vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 8 que multiplica x mais 1 sobre 12 que multiplica. X mais 1 que multiplica x menos 1 é x ao quadrado, menos 1 ao quadrado. É o produto notável lá embaixo. Então aqui vai ficar igual a 12x2 mais 36x, distribuindo esse 12 para dentro do primeiro parêntese, menos 12x menos 36 mais 3x2 menos 6x mais 3 menos 8x menos 8. Então, sumimos todos os parênteses lá em cima. Embaixo vai ficar 12x2 menos 12. Agora vamos juntar x2 com x2, x com x. x2 tem aqui, ó. Tem aqui e tem aqui. Vai ficar 15x2. X. Tem aqui, tem aqui, tem aqui e tem aqui. Então vai ficar 24x, 18x, 10x. Termo independente vai ficar menos 36, menos 33, menos 25. Sobre 12x2 menos 12. Então aqui seria a forma de a gente juntar aquelas frações lá do início. Né? Essa expressão aqui, ó. Se tirar o MMC, fizer a fatoração, igual a gente faria com números, você tira o MMC, faz aquele procedimento. Olha, isso não dá para simplificar nada antes. Né? É exatamente igual isso aqui. Para o x diferente de 3, né? No momento que a gente tirou o 3 da história, quando a gente cancelou. Quando a gente cancelou esses dois termos aqui, o 3 ficou de fora. Então esse aqui é válido para x diferente de 3. Eu fiz uma aqui mais completa. Vou fazer uma menorzinha para a gente poder operacionalizar esse procedimento de somar e subtrair frações algébricas. Peraí, tem um errinho de conta aqui, ó, nesse número. Menos 36 com menos 3 dá menos 33. Com menos 8 vai estar a menos 41, né? Eu somei, então aqui é menos 41. Menos 41. Menos 36 com mais 3 com menos 8. Só esse errinho aqui que ficou um erro de conta. O resto está correto. Mais 10, menos 41, isso. Essa soma aqui ficou incorreta. Vamos pegar um mais simples agora. Vamos somar essa expressão. Vou pegar uma expressão mais simples, que o cálculo mínimo vai ficar menor. Então a ideia é que eu tenho que tirar um MMC dos sistemas que estão embaixo. Só que eu tenho que olhar antes, dá para simplificar alguma coisa e dá, né? Se eu cortar esse x aqui com esse aqui, vai ficar 2. Só que eu só posso cortar termos em cima e embaixo aqui na fração algébrica se eu excluir quem zera ele. Quem zera o x é o próprio zero, né? Isso aqui é verdade para x diferente de zero. Só que o zero já estava excluído da história porque não podia dar zero nunca. Então nem vou precisar manter essa restrição. Então a minha expressão ela vai ficar igual a 1 sobre x mais 3 sobre x2 menos 1 sobre 3x2. Tá.
Então o MMC vai ser o MMC entre os números, no caso aqui é 1, 1 e 3, o MMC é 3. As expressões que aparecem, no caso aqui é só x, com maiores expoentes. O maior expoente que aparece no x aqui é 2. Então esse é o MMC. Então vai ficar esse dividido por esse, 3x2 dividido por x dá 3x, vezes 1, 3x. Que é a expressão. 3x2 dividido por x2 dá 3, vezes 3, 9. 3x2 dividido por 3x2 dá 1, menos 1. Então a nossa expressão, ela pode ser escrita como uma fração só, que vai ficar igual a 3x mais 8 sobre 3x2. Então tanto faz escrever isso aqui, ou essa expressão no começo, mas o fato é que é importante saber operar com as frações quando elas estão com termos algébricos. As expressões algébricas é uma forma de manipular muitos números de uma vez, né? Aqui, dependendo do valor de x, vai ter uma expressão, dependendo do outro valor de x, vai ter outra expressão. O x é uma variável por isso, que ele pode variar o valor. E aí, os procedimentos que você faz é para fazer todos os cálculos com todos os valores possíveis. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Essas expressões algébricas é uma forma de você fazer uma conta generalizável a qualquer valor que você queira para o x, que seja possível dentro do domínio da expressão. Então a gente viu que para uma fração algébrica, a primeira coisa que eu tenho que fazer, assim como lá dos números, é tirar um MMC. E para tirar um MMC eu tenho que fatorar. Então vamos lá, minha primeira expressão aqui, o x2 mais 2x mais 1. Isso aqui é um produto, esse aqui é um quadrado perfeito, ó. Ele é x mais 1 ao quadrado. Se você não perceber, você podia tirar as raízes que você encontrar isso. Porque isso aqui é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x mais quadrado do segundo. Então já está ali fatorado. A segunda expressão, o x2 menos 1, aqui é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. É aquela expressão a ao quadrado menos b ao quadrado. Então vai ficar a menos b, no caso aqui não é a, né? É x. Vai ficar o x menos 1, que multiplica o x mais 1. Aí você distribui esses parênteses aqui, você volta aqui de novo. Usei o produto notável. E aquela ali eu acho que a gente vai precisar tirar a raiz, ele não é um quadrado perfeito. Vou tirar aqui a raiz dele. x2 mais 3x mais 2 igual a 0. O delta vai ficar igual a b ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes 2 dá 8. Vai ficar igual a 1. O x vai ser igual a menos 3, mais ou menos raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, 2. Então, o x1 é igual a menos 3 mais 1, menos 2 por 2, menos 1. Menos 4 por menos 2 vai ficar menos 2. Menos 4 por 2 vai ficar menos 2. Então, aqui, as raízes são menos 2 e menos 1. Então, essa expressão vai ficar o coeficiente do maior grau, que no caso aqui é 1. Vai ficar x menos menos 1, vai ficar x mais 1. Vai ficar x menos menos 2, vai ficar x mais 2. Então, tá aí fatorados os termos. Deixa eu ver se vai dar pra gente cortar alguma coisa. Acho que talvez dê para cortar. Deixa eu escrever elas fatoradas aqui. Ó. A expressão vai ficar igual a 1 sobre esse termo fatorado vai ficar x mais 1 ao quadrado. Mas aqui em cima eu vou colocar o 3 em evidência. Vai ficar 3 que multiplica x menos 1 sobre esse termo fatorado ficou x menos 1 que multiplica x mais 1. É sempre bom simplificar para diminuir o tamanho das contas. Menos aqui eu posso colocar o 2 em evidência. Vai ficar x mais 2 sobre esse termo aqui. Vai ficar x mais 1 que multiplica x mais 2. Vai dar para simplificar 2. Lembrando, quando você simplifica termos iguais do ponto de vista algébrico, você tem que excluir o que zera ele. Então aqui eu estou tirando termos. Esse aqui zero quando x é igual a 1. Quando x é igual a 1, fica 1 menos 1, 0. Então, para eu cortar isso aqui, eu tenho que tirar o x. Então, isso aqui é para x diferente do termo que zera aqui, 1. E para fazer isso aqui, eu tenho que cortar o que zera aqui. O caso x mais 2, o que zera é quando x é menos 2. Então, e x diferente de menos 2. Então, são esses dois valores que eu tenho que excluir. Então, a nossa expressão, já simplificada, deixa eu copiar na próxima página. A expressão que eu quero juntar vai ficar igual a 1 sobre x mais 1 ao quadrado mais. Essa aqui eu simplifiquei, o x menos 1 que x menos 1 vai ficar embaixo só x mais 1. Vai ficar 3 sobre x mais 1 menos. Essa aqui, a parte de cima vai ficar só 2, a parte de baixo vai ficar só x mais 1. Vai ficar menos 2 sobre x mais 1.
Então, para tirar o MMC ficou simples. Não tem nenhum número multiplicando. O MMC, pus um M a mais aqui. O MMC vai ser igual ao x mais 1, que é o único termo que aparece, elevado ao maior expoente. No caso, o maior expoente que aparece sobre ele é o 2. Então, a minha expressão, agora se eu vou conseguir juntar ela, vai ficar x mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado dividido por x mais 1 ao quadrado dá 1 vezes 1, 1. Mais x mais 1 ao quadrado dividido por x mais 1 dá x mais 1 vezes 3. 3 que multiplica x mais 1. Menos x mais 1 ao quadrado dividido por x mais 1 dá x mais 1 vezes menos 2. Menos 2 que multiplica x mais 1. Então tá aqui feito, a gente juntou as frações. Vamos mexer aqui, talvez dê para simplificar mais coisas. Que vai ficar 1 mais, distribuindo, vai ficar 3x mais 3, menos 2x menos 2, sobre x mais 1 ao quadrado. Ou aqui vai ficar igual 3x com menos 2x, vai ficar x. 1 mais 3, 4, menos 2, 2, então vai ficar mais 2, sobre x mais 1 ao quadrado. Então essa aqui é a expressão que eu consigo juntando aquelas frações lá do início. Então essa expressão aqui do início, quando eu junto elas, ela simplesmente se reduz a isso aqui. Então nada mais é do que os procedimentos que a gente fez lá para números, para as regras básicas aqui das expressões algébricas. Sabendo disso, vamos fazer outras simplificações de expressão. Bom, nessa aí não apareceu nenhuma soma, a fração algébrica já apareceu juntinho ali. No entanto, talvez dependa de simplificar. Como é que eu vou saber disso? Eu vou fatorar os termos. Em cima eu posso colocar o 5 evidência, que é uma forma de fatoração, vai ficar x2 menos 4x mais 4. E embaixo eu vou colocar o 10 em evidência. Vai ficar x2 menos x menos 2. Então tem ali dois termos. Esse aqui é um quadrado perfeito. Olha, esse aqui. Eu posso escrever ele como x menos 2 ao quadrado. Olha como é que acontece. Se você não tivesse percebido isso e calculasse o delta, você ia achar duas raízes iguais e ia chegar nesse aqui mesmo. Vai ficar o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza, quadrado perfeito. O de baixo não. Deixa eu achar aqui as raízes. Quando vai dar 0. Se você fizer esse procedimento para essa expressão aqui, que é um quadrado perfeito, você vai achar um delta igual a 0, ou seja, a função tem duas raízes, a expressão tem duas raízes reais, tem duas raízes iguais. Eu vou fazer para ela aqui, depois que a gente fizer nesse, para vocês verem o que acontece, caso você não perceba que é um quadrado perfeito. Nesse aqui o delta vai ficar igual a menos 1 ao quadrado dá 1, menos mais 4 vezes 2, 8, dá 9. O x vai ficar igual a menos 1, dá 1. Mais ou menos raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes 1, 2. Então as raízes são 4 por 2, 2, menos 2 por 2, menos 1. A gente já sabe que essa expressão de baixo aqui vai ser igual. Coeficiente de termos de maior grau, que no caso é 1, vai ficar x menos 2. Vai ficar x menos 1, x mais 1. Então tá ali já tudo fatorado. Deixa eu só fazer essa aqui. Caso você não tenha percebido que isso aqui é um quadrado perfeito. Você foi lá e usou a fórmula de Bhaskara para achar as raízes. Olha o que vai acontecer. Quando você for calcular o delta, vai ficar 4, menos 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes menos 4 é 16. Você vai achar um delta igual a 0. Então, quando você vai procurar as raízes, vai ficar x igual a menos 4, 4, mais ou menos raiz de 0, sobre 2. Isso aqui vai ter só uma, porque a raiz de 0, quanto for mais, quanto for menos, vai dar 0. Então, vai ficar 4 por 2, ele vai ter uma única raiz, que é 2. Só que uma expressão do segundo grau, ela não tem só uma raiz. Tem uma regra que diz que uma expressão do segundo grau tem duas raízes, a expressão do terceiro grau tem 3 raízes. A expressão do quarto grau tem 4 raízes. Tem tanto número de raízes quanto é o grau da expressão. Então aqui não significa que só tem como raiz o 2, é que o 2 é raiz duas vezes. Então quando você fosse escrever esse termo aqui, você ficaria o coeficiente de termos de maior grau, que é 1, que multiplica x menos uma raiz é 2, e a outra raiz também é 2. Quando o delta dá 0, significa que a outra raiz também é 2. Então ficaria assim, ó, que nada mais é do que x menos 2 ao quadrado. Toda vez que você for calcular o delta e ele der 0, você pode perceber que você não viu lá que tem um quadrado perfeito. Mas aí você pode fazer isso. É como se fosse raiz duas vezes. E aqui eu posso simplificar. Lembrando que quando eu simplifico expressões algébricas, eu tenho que excluir a raiz. Aqui eu tenho um x menos 2, aqui eu tenho um quadrado. Como eu tirei um x menos 2 em cima e um x menos 2 embaixo, tem que tirar o que zera isso. Isso aqui é verdade,
para x. O que é 0x menos 2? Igual a 2. Para x diferente de 2, tem que tirar esse termo. Então, aquela expressão lá do início, ela é exatamente igual a essa aqui, ó. 5x menos 2 sobre 10x mais 1, já tirando lá, para x diferente de 2. Toda vez que você corta em cima e embaixo, tem que tirar um termo aqui. Mas a expressão é igual a essa, nesse mundo em que o x é diferente de 2. Foi isso que a gente fez na aula passada, a gente somou frações. Aqui também dá para simplificar quando você tem produtos. Vamos fazer mais algumas operações algébricas. Vou fazer mais um exemplo desse de trabalhar com as expressões algébricas. Que tem um bom aqui, que é o seguinte. Dada essa expressão, aqui ó, 5x mais 1 sobre x2 mais x menos 2. Isso aqui está dizendo que é igual a 1a. Ele já me deu a expressão feita. Ele já juntou essas frações algébricas aqui, ó. Só que está se perguntando o seguinte, quem é o A e quem é o B? Quem é o A e quem é o B que faz essa expressão aqui ser exatamente igual a essa? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, o caminho vai ser parecido, como se fossem números. Olha o que eu vou fazer. Vou tirar um mínimo aqui embaixo, vou juntar isso tudo numa expressão só com igual lá em cima. Deixa eu só fatorar esse termo aqui primeiro. O x2 mais x menos 2, o delta vai ficar igual a 1. Vai dar 9, mesma coisa, já fez isso aqui umas duas vezes, né? Vai ficar 8 igual a 9, x igual a menos 1, mais ou menos raiz de 9 que é 3, sobre 2a. Então vai ficar 2 por 2, 1, menos 4 por 2, menos 2. Então o x menos 2 vai ser escrito como x menos 1. X menos 2 vai ficar x mais 2. Então esse aqui já vem fatorado, x menos 1, esse aqui já vem fatorado, x mais 2. Então, quem vai ser o mínimo? Todas as expressões que aparecem com menores expoentes. Parece só x menos 1, x menos 2, todas estão elevadas a 1. Então, vai ser igual a x menos 1, que multiplica x mais 2. Esse termo dividido por esse dá 1. Vezes o de cima, fica 5x mais 1, igual. Esse termo dividido por esse vai ficar x mais 2, vezes a, fica a que multiplica x mais 2. Esse termo dividido por esse fica x menos 1, vezes b, b que multiplica x menos 1. E como o igual está lá em cima, eu posso cortar aqui. Olha como é que vai ficar aqui a minha expressão. Eu tenho que o 5x mais 1 é igual. Deixa eu distribuir esse a lá para dentro. Vai ficar x mais 2a mais bx menos b. E deixa eu colocar em evidência quem tem x e quem não tem x. Vai ficar 5x mais 1 igual. Olha quem tem x, é esse termo aqui e esse. Então vai ficar a mais b que multiplica x. E quem não tem vai ser aqueles outros lá. 2a menos b. Então a gente chegou nessa expressão aqui. Eu tenho a igualdade de expressões algébricas. Essas expressões algébricas elas são iguais quando os coeficientes são iguais. Ou seja, quando o que multiplica x desse lado, que no caso é 5, é igual ao que multiplica x desse lado, que é igual a mais, ou no caso aqui é a mais b. E quando o termo independente desse lado foi igual ao termo independente desse, que não tem x. Que no caso aqui é 2a menos b. Então isso aqui só é verdade quando o coeficiente aqui, quando esse for igual ao que multiplica x desse lado, ou seja, quando a mais b for igual a 5, né, aí esses dois termos aqui vão ficar iguais. Quando esse aqui for igual a 5, esse aqui vai ficar igual a 5x. E quando o termo independente for igual a termo independente, ou quando 2a menos b for igual a 1. Né? Se esse termo aqui ficar 5, aquilo ali fica igual a 5x. Quando esse termo aqui ficar igual a 1, esse termo aqui ficar igual a 1, essa expressão aqui vai dar 1. Então vai ficar 5x mais 1 e as coisas vão ser iguais. E aqui eu consegui um sisteminha para eu achar o meu A e o meu B. Deixa eu resolver esse sisteminha aqui. Daqui eu tiro uma relação entre A e B. Deixa eu ver quem que é melhor aqui. Vou isolar o B. B vai ser igual a 5 menos A. Vou substituir ele aqui, ó. Essa expressão aqui vai ficar igual a 2A menos o B, que é 5 menos A. Aí achamos o A aqui, igual a 1. Ou vai ficar 2A menos 5 mais A igual a 1. Ou vai ficar igual a 3A, igual, passando para lá vai ficar igual a 6.
A igual a 2. Então, achamos aqui o nosso A e o B, quando tinha uma relação entre A e B, o B vai ser igual a 5 menos 2, ou B vai ser igual a 3. Então, achamos o A e o B por esse sisteminha. Então, lá na nossa expressão, isso aqui vai ser verdade quando o A for igual a 2 e quando o B... Estou saindo aí. E quando o B for igual a 3. Então, o A e o B que satisfazem essa igualdade aqui vai ser isso. O que tem de novidade aqui nesse exercício é isso. Você tem que duas expressões algébricas são iguais quando os coeficientes são iguais. O que multiplica x desse lado igual ao que multiplica x desse, que multiplica o termo independente igual ao termo independente. Se tivesse um termo x2, o que multiplica x2 desse lado igual ao que multiplica x2 desse, e por aí vai. Igualando, você vai conseguir achar essas incógnitas aqui do exercício. Bom, então vamos fazer mais expressões algébricas aí, que foi mais pedido lá no Moodle até agora. Esse exercício pede simplifique a expressão. E aí ela tem duas variáveis, tem x e y. Então vamos ver como é que a gente pode simplificar essa expressão. O caminho que eu faria aqui seria tentar ver se dá para colocar em evidência, como tem duas variáveis, né? Deixa eu ver o que seria interessante aqui fazer. Se eu coloco nesses dois termos aqui, o y, aliás, o 6y em evidência, olha como é que vai ficar. 6y, que multiplica. Para dar isso aqui vai ser igual a 3, não é isso? Aliás, vai ser igual a 4. 6 vezes 4, 24y. Mais x. Se eu multiplico 6y por x, vai ficar 6xy. Nesse aqui eu vou colocar o menos 15 em evidência. 15. Aqui vai ficar igual a 1, a x, né, quer dizer, menos 15 vezes x dá menos 15x, mais 4. Menos 15 vezes 4 dá 60. Então, 4 mais x mais 4, é a mesma expressão, né? Deixa eu ver lá embaixo o que dá para colocar em evidência. Vou colocar o 10 em evidência, esses dois primeiros aqui. Ó. 10 que multiplica x menos 4, né? Que multiplica 10x na 40. E vou colocar nesse outro aqui, menos 4y em evidência. Menos 4y. Vai ficar menos 4y aqui dentro, vai ficar x, né? Que vezes x vai ficar menos 4xy. E aqui vai ficar igual a menos 4. Né? Porque menos 4. Menos 4y vezes menos 4 dá 16y positivo. Então aqui eu posso colocar em evidência aqueles termos agora. Ó. 4 mais x e x mais 4 é a mesma coisa, né? É x mais 4, só está fora de ordem ali. X mais 4 em evidência em cima. Aqui vai ficar igual a 6y menos 15. Né? Se distribuir esse parênteses aqui, fica aqui. Distribuir esse parênteses aqui, fica aqui. Embaixo, no denominador, eu posso colocar o x menos 4 em evidência. Que vai ficar igual a 10 menos 4y. 10 menos 4y. Então, nesse caso aí, deixa eu ver se dá para colocar mais alguém em evidência. Nesse termo aqui, eu vou colocar o 3 em evidência nesses dois aqui. Então, vai ficar x mais 4, que multiplica 3, que multiplica 2y, para poder virar 6, menos 5. Tá? E nesse termo aqui de baixo, eu vou colocar em evidência o menos 2. Vai ficar menos 2 que multiplica. Para poder ficar esse aqui. Vai ficar, para poder dar 10, vai ter que ser menos 5, né? Menos 2 vezes 5 dá 10. E para dar menos 4y2 vai ficar mais 2y. Olha o que eu consegui aqui. Termos iguais, ó. Posso escrever isso aqui assim, ó. X mais 4 vezes 3 vezes 2y menos 5 sobre... Vou colocar esse menos 2 lá no começo, né? A ordem dos fatores do produto não altera, né? Então vai ficar o menos 2 aqui na frente. X mais 4 que multiplica... Vou colocar em ordem aqui. Menos 5 mais 2y, a mesma coisa que 2y menos 5. E aqui consegui cortar, ó. Aliás, aqui eu errei. Aqui é menos. Não daria para cortar, né? Aqui é menos. Então eu posso cortar esse termo com esse termo.
Então, olha o que sobrou no fim das contas. Em cima sobrou um 3. Posso até passar esse menos para cima, multiplicando por menos 1 em cima e embaixo. Vai ficar menos 3 meios, que multiplica x mais 4 sobre x menos 4. Então, está aqui simplificado. Conseguimos ali, só colocando evidência, fazer uma simplificação boa. Esse termo aqui que não era muito evidente, né? Eu intuí que era porque eles tinham assim um múltiplo de 2 com y, e aqui múltiplo de 5 sozinho. Aí coloquei em evidência de modo a encontrar os termos que eu pudesse cortar. Então aí é um exemplo de uma expressão que a gente pode simplificar usando a fatoração de expressões algébricas que a gente viu na aula passada e está reforçando agora. Vamos fazer mais um. Esse aí tem uma expressão algébrica e ele quer encontrar quem é o A, o B e o C. A gente fez um desse agorinha. Era o A e o B, agora é o A, B e o C. Então, para eu juntar isso aí, para encontrar esse A, B e C, eu vou precisar tirar um mínimo múltiplo comum. E para isso eu tenho que fatorar esses termos. Esse termo aqui, x2 menos 1, olha o que acontece com ele. x2 mais 1, desculpa. Ele nunca dá zero, né? Independente do valor que eu substituir aqui de x, elevar ao quadrado e somar com 1, isso aqui você vai dar um número positivo. Porque para ele dar zero, teria que dar menos 1 mais 1 e dar zero. No caso aqui, esse termo ao quadrado nunca pode dar menos 1. Então a gente diz que é um termo irredutível. Ou seja, ele não pode ser fatorado, ele já está na sua forma mais fatorada possível. Esse aqui a gente consegue, ó. x3 mais x eu consigo colocando x em evidência. Vai ficar x2 mais 1, que também é um termo que só vai até aqui, porque esse termo aqui é irredutível. Então, olha como é que fica a expressão. Fica x menos 1 ao quadrado sobre esse termo aqui fatorado, vai ficar x que multiplica x2 mais 1 igual a sobre x mais bx mais c sobre x2 mais 1. Então, quem que vai ser o mínimo múltiplo comum aqui? Todos os termos que aparecem, no caso aqui vai ser só x elevado a 1 e x2 mais 1, são os dois termos. Os menores expoentes, os maiores expoentes, no caso aqui todos são elevados a 1, então vai ficar isso dividido por esse dá 1 vezes ele mesmo. X menos 1 ao quadrado igual. Esse dividido por x vai ficar x2 mais 1 vezes a, vai ficar a que multiplica x2 mais 1. Mas esse dividido por x2 mais 1 vai ficar só x, passa para lá, x que multiplica bx mais c. Como o igual está lá em cima, eu posso cancelar esse termo aqui. Vou distribuir esse a. Vou desenvolver esse termo aqui, ó. Esse termo quadrático, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só desenvolver o produto notável. Que vai ficar igual a ax2 mais a mais bx2 mais cx. E agora eu vou colocar em evidência os termos ali do segundo membro. O que tem x2 com x2, o que não tem. Esse aqui tem x2 e o que tem x2. Então, posso escrever como a mais b que multiplica x2. Não é? Se eu distribuo aqui, fica esse. Se eu distribuo aqui, fica esse. Mais cx mais a. Então, olha o que a gente disse lá naquele anterior. Duas expressões algébricas são iguais quando os coeficientes, ou seja, o que multiplica o x2 desse lado igual que multiplica o x desse lado, o que multiplica x desse lado igual que multiplica x desse lado, termo dependente desse lado igual a termo dependente desse lado. Então, o que multiplica x2 desse lado aqui é 1, o que multiplica x2 desse lado aqui é a mais b. Isso vai ser verdade quando a mais b for igual a 1. O que multiplica x desse lado é c, o que multiplica x desse lado é menos 2, vai ser verdade quando c for igual a menos 2, então já deu o c pra gente. E o termo independente desse lado é a, o termo independente desse lado é 1, vai ser verdade quando a for igual a 1. Então, um sisteminha que já chegou feito. Tá saindo aí. Ah, saiu aqui. A igual a 1. O sisteminha já chegou feito. Já me deu quem é o valor de a, que é o que eu estava procurando, quem é o valor de c. Basta agora achar o valor de b. Já que eu tenho a, que é igual a 1, vai ficar 1 mais b igual a 1. B vai ser igual a 0. Então, encontramos aqui. Era A, B, quem é A, B e C para que isso aqui seja verdade. Isso aqui vai ser verdade quando o A foi igual a 1, o B foi igual a 0 e o C foi igual a 2. Então, essa expressão ali, ó, essa expressão, deixa eu fazer ela aqui, ó, nesse cantinho. O x menos 1 ao quadrado sobre x3 mais x, que é a expressão do exercício, vai ser igual. Quando o A for igual a 1, 1 sobre x,
Mas quando B for igual a zero, então esse termo aqui vai sumir. Vai ficar mais o C, que é menos 2. Então aqui vai ficar menos 2 sobre x2 mais 1. Se você tirar o mínimo de comum, você vai ver que essas coisas aqui são iguais. Uma expressão em função de n, o n é minha variável, eu quero simplificar ela. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui nessa expressão. Aqui na parte de cima são 2 parênteses multiplicados. Eu vou distribuir eles. Acho que é o melhor caminho aqui. Vai ficar 1 vezes n, vai ficar n. 1 vezes 1 sobre n vai ficar menos 1 sobre n. Menos 1 sobre n vezes n, como é que vai ficar? Menos 1 sobre n vezes n. Eu vou cancelar o n com n. Né? Aqui, ele tinha dado aqui no título, eu tirei. Aqui para n diferente de 0. Para a gente não ter que preocupar com essas coisas aqui. E para n diferente de 1. N diferente de 1, isso. E n diferente de 1. Ele já tirou lá os valores que a gente precisa que não seja para não ter problema disso. Então, quando eu fizer 1 vezes n dá n. 1 vezes menos 1 sobre n dá isso aqui. Menos 1 sobre n vezes n vai ficar isso. Menos 1 sobre n. Eu vou cortar, vai dar menos 1. Menos 1 sobre n vezes menos 1 sobre n vai ficar mais 1 sobre n2. Né? Vai ficar ó, menos 1 sobre n, que multiplica menos 1 sobre n. Menos com menos vai ficar mais. Vamos multiplicar assim, né? 1 vezes 1, n por n. Então vai ficar 1, n2. Sobre essa expressão ali. Vamos fazer tudo junto. Na mesma operação. Vou tirar o mínimo na parte de cima, vou tirar o mínimo na parte de baixo. Essas frações aqui, quero somar elas. Então, aqui tem a minha expressão geral. Lá em cima eu vou tirar o mínimo entre n e n2. São todos os termos que aparecem, no caso é só o termo n, todas as bases que aparecem, com o maior expoente. No caso, o maior expoente é n2. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser n2 sobre... Vai ficar n2 dividido por 1 dá n2, vezes n dá n3. n2 dividido por n dá n, vezes menos 1 fica menos n. n2 dividido por 1 dá n2, vezes menos 1 fica menos n2. n2 dividido por n2 dá 1, vezes 1, 1. Embaixo, o mínimo também vai ser igual a n2, pelo mesmo motivo. n2 dividido por 1 dá n2, vezes 1 dá n2. n2 dividido por n dá n, vezes 2 dá menos 2n. n2 dividido por n2 vai ficar igual a 1, vezes 1 dá mais 1. Então, tem aqui. E aqui eu tenho fração sobre fração. Lembra lá quando era números? Eu tinha assim, 2 terços dividido por 5 sétimos. Fração sobre fração. Você conserva de cima e multiplica pela de baixo invertida. É isso que a gente faz. Então, vou conservar de cima. Deixa eu ver aqui se ficou curto. Vou multiplicar um pouquinho na parte de baixo. Vou conservar de cima, que no caso aqui é n3. Vou até colocar em ordem aqui. Vou colocar o n2 na frente, vai ficar menos n2. A gente chama isso aqui de forma canônica, bem na ordem decrescente das potências. Menos n mais 1, tá certinho? n3, menos n2, menos n mais 1 sobre n2. Então, conserva de cima, e multiplica pelo de baixo invertido. Então, vai ficar vezes, o que está em cima vai para embaixo e para cima. Vai ficar n2 sobre a inversa de baixo. n2 menos 2n mais 1. Então, como já excluiu lá o n igual a zero, eu posso cortar aqui com aqui. E essa expressão vai ficar igual a n3 menos n2 menos n mais 1 sobre n2 menos 2n mais 1. Bom, já deu uma simplificada boa, né? Olha como é que ela estava no começo. Ela já está assim. Deixa eu transcrever essa aqui para outra página, para a gente continuar a partir dela. n3 menos n2 menos n mais 1. Aqui vai ser n2 menos 2n mais 1. Tá. Esse aqui a gente, na aula passada, conseguiu fatorar colocando em evidência. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente faz aqui de novo. Vou colocar, eu acho que vai dar para fazer isso. Se eu coloco o n2 em evidência nesses dois termos, vai ficar n2, que multiplica n
menos 1. Se eu multiplico N2 por N dá N3, N2 menos 1 dá menos N2, beleza. E vou colocar o menos 1 em evidência nesse, menos 1, que multiplica, para dar menos N tem que ter um N, para dar mais 1 tem que ser menos 1, né? Porque se eu multiplico menos 1 por N, fica menos N. Menos 1 por menos 1 dá mais 1. Sobre, percebam que isso aqui é um quadrado perfeito. Se você não perceber e for calcular o delta, você vai ver que o delta vai dar zero. Mas isso aqui é N menos 1 ao quadrado. Ó, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu posso colocar esse termo N menos 1 e N menos 1 em evidência nessa subtração aqui. Ó. Então aqui vai ficar igual a N menos 1, que multiplica N2, né, para multiplicar aqui dá isso, menos 1, sobre N menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual a N menos 1 vezes. Aqui eu tenho um produto notável. Aqui é aquele A ao quadrado menos B ao quadrado. Aqui posso pensar que é 1 ao quadrado, né? É a mesma coisa. Então vai ficar N menos 1 que multiplica N mais 1 sobre N menos 1 ao quadrado. N menos 1 vezes N menos 1 fica N menos 1 ao quadrado. N menos 1 vezes N menos 1 vezes N mais 1 sobre N menos 1 ao quadrado. Ali, como já está excluído do exercício, que eu tinha colocado no título aqui, o N é diferente de 1, não preciso me preocupar com o fato de zerar esses termos, eu posso cortar esse aqui ao quadrado com esse aqui ao quadrado. E aquele termo gigante é simplesmente N mais 1. Então, essa expressão aqui inteira, quando você simplifica ela seguindo os procedimentos algébricos, ela é simplesmente N mais 1 aí simplificada. Então, a gente usou aqui o mínimo múltiplo comum de expressões algébricas, juntou numa fração. Depois a gente foi fatorando a partir, colocando evidência e usando o produto notável. Até a gente conseguir simplificar. Nem sempre vai ser possível simplificar, mas nesse caso, como existe de simplifique, era um indício de que em algum momento, pelo menos alguma coisa, a gente vai cortar. Nesse caso, ele cortou muito, né? A expressão ficou muito mais simples. Vamos simplificar mais uma expressão. Então tem essa expressão aí, simplifique ela sabendo que o x é diferente de menos 3. É o que a gente pode fazer nela aqui. Ó. Percebam que na parte de cima, esse termo aqui aparece, o x menos 2, e aparece aqui x menos 2. Aqui ele aparece elevado a 1, aqui ele aparece elevado ao quadrado. E esse termo, x mais 3, aparece aqui, x menos 3, aqui elevado ao cubo, aqui elevado ao quadrado. Então vamos ver. Aqui dá para colocar em evidência. Então, os números não dá, porque eles não são múltiplos, então não vai ter jeito. Vou colocar o x menos 2 em evidência, x menos 2, e vou colocar o x menos 3 em evidência. Só que aqui ele aparece 3 vezes, aqui ele aparece 2, então eu vou colocar ele 2 vezes, né? Ele tem aqui e aqui, 2 vezes dele, que multiplica. Agora tem que fazer uma multiplicação de modo que fique exatamente igual à parte lá de cima. Vamos ver aqui o que dá para fazer. Aqui, como eu tenho 2 deles e um ficou lá dentro, vai ficar 2 que multiplica x menos 3, né? Que se eu multiplicar esse termo para cá, vai ficar 2, x menos 2, x menos 3 que multiplica x menos 3, fica x menos 3 ao cubo. Conserva a base, somos expoentes. Menos 3, esse aqui para multiplicar vai ficar igual a esse. Esse aqui ficou um lá dentro, né? Quando eu multiplicar esse por esse, fica ele ao quadrado. E esse aqui veio todo, né? O x menos 3 ao quadrado. Então, tá aqui a minha expressão. Sobre x menos 3 elevado à sexta. Aqui eu posso cortar, como x é diferente de 3, posso cortar esse termo aqui, 2 dele, com aqui embaixo vai ficar 4. Aqui vai ficar igual a x menos 2, vamos ver o que acontece dentro desse colchete aqui. Vou distribuir. Vai ficar 2x menos 6, menos 3x mais 6, sobre x menos 3, aqui elevado a 4. Esse 6 com esse menos 6 cancela. Aqui vai ficar igual a menos x. Então vai ficar aqui, ó, menos x. Vou escrever na frente esse menos x aqui, ó. 2x com menos 3x menos x, que multiplica x menos 2 sobre x menos 3 a quarta. Está aqui simplificada a expressão. A gente colocando em evidência. Esse termo ficou assim. Até poderia, se eu quisesse, né, para não ficar com esse menos lá de fora, multiplicar por menos 1 lá dentro, né? Poderia escrever isso aqui como x, que multiplica
menos x mais 2, vai ficar 2 menos x, se eu quiser colocar nessa ordem. Não precisava fazer isso não, né? Mas aqui já está simplificado. Bom, vamos pegar aí uma sequência de divisões, né? Não precisa desesperar, né? Tem um monte de divisões aí, mas se você fizer passo a passo, né, a gente vai chegar lá no final, aquela ideia do conceito de cima, de baixo invertido, só que a gente vai usar um monte de vezes. Percebam que esse termo aqui, ó, x mais 1 sobre x está debaixo só do 2. Vamos operar com ele aqui primeiro, vamos fazer passo a passo, vamos trabalhar esse termozinho aqui, ó. Vou juntar eles numa soma, em que o mínimo aqui é entre 1 e x, que no caso o mínimo obviamente é x, né? Que é entre 1 e x. Então vou operar só nele. Então aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado sobre 1 menos o 2 sobre... E aí aqui embaixo que eu vou mexer. Esse menos x2 vai ficar aqui. Então vou tirar o mínimo múltiplo comum, que no caso aqui é x. Vai ficar x dividido por 1 dá x, vezes x, x2. X dividido por x dá 1 vezes 1. Então aqui. Nessa fração agora, ó, nessa aqui, ó, olha o que eu tenho. Eu tenho uma fração sobre fração. Vou conservar a de cima e vou multiplicar pelo de baixo invertido. Então vai ficar igual a x menos 1 ao quadrado. A gente está atuando de passo a passo em cada termo. Menos. Vou conservar a de cima, que no caso é 2, e vou multiplicar pelo de baixo invertido, que vai ficar x sobre x2 mais 1. Nos livramos da última fração que estava lá embaixo. Isso aqui tudo menos x2. Então olha como é que ficou essa expressão aqui. Ficou x menos 1 ao quadrado sobre 1 menos... Vamos multiplicar esse x com esse 2x. Esse x com esse 2 vai ficar 2x sobre x2 mais 1 menos x2. Beleza. Então, tiramos aqui a primeira fraçãozinha que estava lá embaixo. Aqui eu tenho de novo. Tem uma subtração aqui. Eu vou tirar o mínimo entre x2 mais 1 e 1. O mínimo entre x2 mais 1 e 1 é x2 mais 1. Então vou operar agora nessa parte aqui. Então, aqui vai ficar igual a x menos 1 ao quadrado sobre... Vou tirar o mínimo vai ser x2 mais 1. Este dividido por 1 dá ele mesmo, x2 mais 1 vezes 1 fica x2 mais 1. Menos ele dividido por esse dá 1 vezes 2x fica 2x. Beleza? Juntamos ali os dois termos. Então, esse aqui vai ficar igual, passo a passo aqui, sobre... Aqui já tinha ficado, né? Ficou x2 menos 2x mais 1 sobre x2 mais 1 menos x2. Perceba que esse termo aqui é um produto notável, é um quadrado perfeito. Isso aqui é x menos 1 ao quadrado. Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, quadrado segundo. Então posso escrever ele assim. Deixa eu ver aqui. Vai ficar igual a... Deixa eu escrever isso numa folha branca, não está muito bagunçado. Deixa eu transcrever então. Vai ficar igual a x menos 1 ao quadrado sobre... Aí esse termo aqui eu vou trocar por x menos 1 ao quadrado também. Vai ficar sobre x2 mais 1. x2 mais 1, o menos o x2 já estava lá. Então aqui eu tenho fração, agora eu vou operar nessa aqui, ó. Olha como é que a gente foi trabalhando. A gente trabalhou primeiro essa, depois essa inteira, depois essa aqui de baixo e chegamos assim. Então eu vou conservar a de cima, no caso que a de cima é essa, x menos 1 ao quadrado, e vou multiplicar pelo de baixo invertido, que vai ficar x2 mais 1, o inverso do de baixo, sobre x menos 1 ao quadrado, menos x2, que já estava lá, menos x2. Tinha excluído lá, não tinha excluído, mas a gente pode excluir aqui agora. Vou cortar, a gente já tinha cortado algum termo? Não. Então vou cortar esse com esse. Para fazer isso eu tenho que excluir o número que zera esse termo aqui. X menos 1 zera quando x for 1. Né? Então aqui para x diferente de 1. Isso aqui vai ser igual. Caramba, o tempo ficou simples mesmo. Vai ficar x2 menos 1. x2 mais 1. Esse aqui que sobrou. Menos x2. Olha o que sobrou no fim das contas.
Vou cancelar esse x2 com esse x2, esse menos x2, isso aqui ficou simplesmente igual a 1. Não precisa nem excluir o x, se não tem x mais. Então aquela expressão inteira, isso aqui inteiro, ó, ficou simplesmente igual a 1. Quando a gente fez aqui as operações algébricas, passo a passo, né? Tinha fração em cima de fração em cima de fração. Então a gente fez lá embaixo, na mais lá embaixinho, transformamos numa fração só, juntamos aqui, transformamos numa fração só, juntamos aqui, transformamos numa fração só, e por causa da natureza do exercício, acabou cortando muita coisa. Nem sempre vai ser possível cortar, mas quando der, é bom sempre simplificar a expressão. Vou fazer mais um desse. Então, pede para a gente simplificar, tem lá um monte de fração em cima de fração. Vamos operar passo a passo. Vou primeiro tirar o mínimo múltiplo comum em cima. Aqui, ó. Como só tem um termo, o mínimo múltiplo comum é ele mesmo, né? 1 mais AB. Ele divide por ele dá por 1 dá ele mesmo, vezes A. Vai ficar A que multiplica 1 mais AB. Mais esse aqui dividido por esse dá 1, vezes do lado de cima fica ele mesmo. Menos A. Beleza. Sobre... Aqui embaixo, o mínimo vai ser 1 mais AB. Este dividido por esse dá 1 vezes 1, vai ficar 1 mais AB. Menos, este dividido por esse dá 1, menos o termo já estava lá. AB menos A2. É sempre bom ter cuidado com esse sinal aqui. Porque esse sinal significa, quando você for colocar em cima do termo, que ele está multiplicando esses dois termos aqui. Ó. Esse menos está multiplicando esse termo e esse. Quando eu coloquei o parênteses, isso ficou indicado aqui. Então vamos desenvolver isso. Bom, como eu tenho aqui uma base igual, eu vou conservar o de cima e multiplicar pelo de baixo invertido já. Então vai ficar o de cima, depois eu faço ele. Vai ficar A, depois eu trabalho isso aqui, ó. Mais AB, mais B menos A, sobre 1 mais AB. Vezes o de baixo invertido. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui para ver se sai. Ficou de cima, vezes o de baixo invertido. Que aqui vai me permitir cortar esse 1 mais AB. Sobre esse termo aqui que eu ainda não trabalhei. 1 mais AB menos AB menos A2. Tá, então agora o que eu queria aqui é só cancelar esse com esse. Então vai sobrar esse produto aqui, esses dois termos um sobre o outro. Deixa eu escrever isso aqui embaixo. Já vou escrever trabalhando ele, ó. Saindo. Tá, aqui ponto. Então, esse termo aqui eu já vou multiplicar o A para esses dois. Então vai ficar igual A vezes 1A. A vezes AB vai ficar A2B, né? O A vezes A dá A2, vezes o B fica o B lá mesmo. Mais B menos A. Sobre o termo de baixo aqui. Vou distribuir... Não, aqui vou tirar só esse menos. Vai ficar 1 mais AB menos AB. Menos com menos vai ficar mais A2. Posso cancelar, deixa eu ver, esse A com menos A, esse AB com menos AB. Acho que é isso. Sobrou o quê? Sobrou A2B mais B sobre 1 mais A2. Vou colocar o B em evidência em cima. Vai ficar B que multiplica A2 mais 1, né? Porque se eu multiplicar o B por esse dá 2, o B por 1 dá B. Sobre 1 mais A2. Percebe que os termos são iguais, né? Só está fora de ordem aqui, ó. Vai ficar A2 mais 1. Eu até posso escrever a parte de baixo como A2 mais 1 também, que é 1 mais A2. A2 mais 1. E finalmente, esse aqui também cancelou muito. Aquela expressão inteira lá fica simplesmente igual a B. Sobra só o B depois que você faz as operações algébricas aqui de simplificação. Beleza, pessoal? O caminho é mais ou menos esse, né? É muito parecido com as operações de números, só que você faz com formas gerais de expressões algébricas. A matéria da prova vai ser isso, conjunto numérico, a gente já falou da prova na aula passada, mas essas simplificações de expressões algébricas, essas operações algébricas de colocar em evidência, de produtos notáveis. Vou fazer mais um para a gente fechar. E na aula da semana que vem, eu também vou colocar hoje uma lista de exercícios com essa matéria aqui para vocês praticarem.
E na aula da semana que vem, antes da prova, eu vou usar só para correção e tirar dúvida. Então vocês colocam lá no Moodle dúvidas que apareceram na resolução dos exercícios, um tópico ou outro que vocês não entenderam, que vocês querem que repitam, pode falar lá o que você tiver de dúvida. Se eu não conseguir tirar a dúvida lá no Moodle, na próxima aula eu faço um vídeo específico para o conteúdo ou para o exercício que vocês pedirem. Então vamos fazer mais um para a gente fechar. E aí eu peço que vocês caprichem aí na resolução da lista de exercícios para poder estudar para a prova. Vamos simplificar a expressão, mas vamos voltar lá para os números específicos. Vamos simplificar a expressão algébrica. Na aula passada, no comecinho, fiz uma revisão lá de potências e raízes. E elas também podem aparecer aí em expressões a serem simplificadas. Aí expressões específicas, não estão envolvendo ali variáveis A, B, C, X, M, N. Expressões específicas. Por exemplo, essa. Vamos fazer essa aí para fechar. Para relembrar esses passos da radiciação e potência que a gente viu. Vamos ver o que a gente pode começar aqui a trabalhar com essa. Vamos ver se ela simplifica bem. A gente viu lá na aula passada o seguinte, quando eu tenho raiz de raiz, eu multiplico os índices, né? Não sei se vocês lembram dessa propriedade. Tinha lá uma raiz n de uma raiz de índice m de um número a. Isso aqui era a raiz de m vezes n desse a. Eu já posso fazer aqui, ó. Isso aqui vai ficar igual 7 vezes 3, isso aqui vai ficar raiz 21ª, esse é o índice, de 2. Só multipliquei o 3 vezes o 7. Vamos ver lá dentro o que dá pra gente fazer. Aqui eu tenho 5 a 7ª dentro de uma raiz quadrada. Vamos lembrar lá o que eu posso fazer com isso. Eu tenho aqui uma raiz de 5 elevado a 7. Percebam que isso aqui nada mais é do que a raiz de 5 elevado a 6 vezes 5. Então aqui eu tenho um monte de 5 ao quadrado. Ó. É bom a gente saber fazer isso aqui. Sem fazer passo a passo. Mas o que eu tenho é isso aqui. Ó. 5 a 7 é 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes 5. Né? Porque você conserva a base soma expoente, que é 2 mais 2 mais 2 mais 1 dá 7. Que é exatamente o que eu tenho lá. Então, pensei, eu vou conseguir tirar esse 5 aqui de dentro, esse 5 aqui de dentro, esse 5 aqui de dentro. Vou tirar 3 5 lá de dentro. Vou tirar um 5 ao cubo. Na verdade, esse termo aqui, ó, eu vou conseguir tirar um 5 ao cubo lá de dentro. Raiz de 5. Por que 5 ao cubo? Porque eu vou dividir isso aqui por 2, já que o índice aqui é 2. Então, aqui vai ficar 3 vezes 5 ao cubo de raiz de 5. Não é isso? Porque se eu for jogar lá para dentro, vou ter que multiplicar o 3 por 2, vai ficar 5 a 6, vezes 1, 5 a 7. Então, tirei 3 5 lá de dentro. Menos. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu posso... Aqui eu tenho 5 a 6, é tudo divisível por 3, né? Deixa eu ver aqui se vale a pena a gente diminuir a raiz. Acho que vale. Tem outra propriedade lá que é o seguinte, você pode dividir ou multiplicar o índice e a potência pelo mesmo número. O que eu posso fazer? Isso pode ser por 3, ó. Por 3 aqui e por 3 aqui. Então aqui vai ficar 6 por 3 vai ficar 2, vai ficar raiz quadrada. E aqui por 3 vai ficar 5 a 7ª. Olha a mesma coisa que tinha lá. Sobre 2 raiz cúbica. 8 é 2 ao cubo. Então, eu vou conseguir tirar esse 2 lá de dentro. Isso aqui é elevado a 1 sobre 21. A folha. Nossa expressão tão grande. Saindo, tá. Bom, então tem aqui nossa expressão, vamos ver o que dá para fazer. Isso aqui vai ficar igual a raiz de grau 21 de 2. Abre aqui, vai ficar 5 vezes 3 ao cubo. Vou deixar assim mesmo. 5 ao cubo, raiz de 5, menos. Aqui vai dar a mesma coisa, né? 5 ao cubo vezes raiz de 5. Que aqui é 5 à sexta vezes 5 elevado a 1. Então vai ficar 5 ao cubo, raiz de 5, sobre 2 vezes raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Porque você fica 2 elevado a 3 sobre 3, 2 elevado a 1, sobre 1 sobre 21. Vou colocar esses termos em evidência. Esses termos estão iguais aqui, ó. Vai ficar raiz de índice 21 de 2 igual.
Não é igual não, que multiplica esse colchete. Multiplica esse colchete aqui. Vou colocar 5 elevado ao cubo raiz de 5, que multiplica 3 menos 1 sobre 4. Isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 21. Tá caminhando. Aqui. Olha como é que vai ficar. Igual a raiz 21 de 2. Colchete. Aqui vai ficar 3 menos 2 dá 2. 5 ao cubo vezes raiz de 5 vezes 2 sobre 4. Elevado a 1 sobre 21. Posso cortar esse 2 com esse 4, vai sobrar 2. Então aqui vai olha o que sobrou. 21, 2, colchete, 5 ao cubo, raiz de 5 sobre 2. Isso elevado a 1 sobre 21. 1 sobre 21, não sei se vocês lembram da propriedade, você tem assim, ó. A elevado a 1 sobre n, isso aqui é raiz, né? Raiz fracionária. É a raiz de A, o que está por cima vai por dentro, e aqui embaixo vai para cá. Então 1 sobre 21 nada mais é do que a raiz 21ª. Eu posso escrever isso aqui assim. Fica raiz 21ª de 2 vezes. Isso aqui eu vou escrever em forma de raiz. Vai ficar raiz 21ª de... Né, porque aqui é 1 sobre 21, a raiz aqui embaixo. Lá dentro vai ficar elevado a 1. 5 ao cubo, raiz de 5 sobre 2. Quando eu tenho um produto de raiz de mesmo índice, eu posso juntar as duas. Não posso ler com soma e subtração. Eu posso juntar aqui. Então vai ficar raiz de grau 21 de 2 vezes 5 ao cubo, raiz de 5 sobre 2. Isso aqui posso cortar esse 2 com esse 2. Olha o que aconteceu. Acho que foi um mau negócio lá no começo ter tirado aquele 5 à sétima lá de dentro. Eu vou voltar a isso. Eu tinha escrito esse raiz quadrada de 5 à sétima como 5 ao cubo vezes raiz de 5. Eu vou voltar a isso. Não foi um bom negócio, não. Porque agora ele vai precisar. Vai ficar raiz 21ª. E isso aqui eu posso voltar esse 5 lá para dentro como 5 à sexta. 5 à sexta vezes 5 vai ficar raiz quadrada de 5 à sétima. Tá. Raiz de raiz, eu multiplico os índices. Vai ficar raiz 21 vezes 2 fica 42 de 5 à sétima. E agora eu posso dividir, olha, simplificou bastante. Dividir aqui e aqui por 7, ó. Dividir aqui e aqui por 7. E aí, aqui no fim das contas, vai ficar 42 dividido por 7 dá 6. E 5 elevado a 7 dividido por 7 dá 5 a 1. E é isso. Eu acho que o que dá para fazer é essa expressão. Então aquela expressão inteira, lá do início, essa expressão inteira aqui, a gente foi operando passo a passo com as potências, ela ficou simplesmente raiz sexta de 5. Seguindo aquelas regras da radiciação e da potência com frações, da potência fracionária.